Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui. Começa hoje mais um podcast, o podcast do Conectados. E nós hoje estamos aqui mais uma vez para poder trazer uma mensagem, uma conversa que abençoa e edifica a sua vida. E novamente eu quero reforçar aqui que você possa ouvir e assistir, né, esse podcast por completo, com o seu coração, buscando ouvir o coração de uma pessoa de Deus que está sentada aqui nessa mesa, e que você possa ser edificado, né, pela história que Deus tem construído através de outras pessoas. E o nosso objetivo e intuito é esse, é que você possa conhecer mais de Deus, de pessoas que estão cheias de Deus aí pelos bairros, pela cidade de São Paulo, pelo nosso país, pregando o evangelho com muito amor, com muita garra. E é isso, quero dar aqui as boas-vindas para o meu amigo Bispo Nelson. Bispo Nelson, pastorzão amado meu, da minha família, há muito tempo. E eu tenho esse privilégio de ter conhecido esse homem há muito tempo já, desde que eu sou uma criança, né? Queridinho, verdade. E estamos aqui. Boa noite a todos, bom dia, né? E uma boa tarde, não sei quando eles vão assistir, né? Mas já está aí, né? Eu que diga, pastor Vitor, é uma honra estar aqui à frente de você. A gente lembra assim você bem pequenininho assim no colo da mamãe, e hoje aí uma ferramenta maravilhosa, né, caro senhor? Então, para mim, é uma honra estar aqui com você. Amém. Glória a Deus. Bom, Bispão, nós queremos começar aqui essa conversa, que eu sei que, se você quer dar risada, hoje é dia, tá? Hoje é dia de você ouvir histórias muito legais, mas nós queremos também saber um pouco de como você conheceu Jesus, sua história, sua família, sua trajetória, certo. Como que começou isso, esse mapa aí da sua vida com Deus, até chegar hoje no seu estado atual com Jesus. Verdade. Vamos sim. Bom, tudo começa, né? Vamos lá, o ponto de partida é a própria casa, né? Nascer numa família de 7 irmãos, né? Meu pai paraibano, mãe pernambucana, começa ali a história. Não tínhamos Jesus, né? Minha mãe, como foi uma pessoa assim, ela não lia, não tinha, vamos dizer assim, alfabetização. E ela tem aquela educação assim que vinha dela, era do coração dela educar a nossa vida. Então, embaixo às vezes de uma educação muito rígida, até nesse sentido a gente vai crescendo, né? Como foi nessa época. Sou de 67, né, Vitor? Então hoje tenho 56 anos. E na época a gente nasce ali, que estou ali no meio da família ali, uma família que não tinha Jesus. Então meu pai viciado em álcool, né? Eu vi a morte assim, engraçado, né? Que eu cresci com a morte diante de mim, né? Eu brinco isso, né? Por quê? Porque eu sou da época, Vitor, que toda a casa tinha no fundo assim o que a gente chama de galinheiro. Tinha um galinheiro, tinha a horta ali. Então a minha mãe descia assim no domingo de manhã e já escolhia algum. É em Cotia? Em Cotia, isso mesmo. Ali no Jardim Sabiá. A casa do meu pai foi a terceira casa. Hoje você vai lá no Sabiá, não tem nem espaço mais, né? Então a gente crescia ali, brincando de rua, aquelas brincadeiras de rua, tudo. E minha mãe descia lá, chamava um, e normalmente ela pegava ali uma galinha ali e gritava: Luiz, Gabidela. Que Gabidela, a galinha Gabidela, ela é feita com sangue. Então meu pai gostava de Gabidela, né? Ela, não, Gabidela. Aí ela dava uma xícara, e você ficava ali, ela pegava ali, batia no pescoço assim da galinha assim. Meu Deus. E passava a faca ali, rapaz, voava sangue para tudo quanto é lado. Então ali a morte já estava ali. Você viu o frango lá debatendo, daqui a pouco parando, e você segurando a xícara ali, né? Naquele sangue todo. Ela preparava toda a comida, sentava na mesa, e não tinha essa assim do tipo, o que vocês querem comer, né, de hoje? E assim a gente foi crescendo dentro desse, vamos dizer assim, essa educação bruta também, né? Não era fácil, né? Eu imagino, né? Ela não tinha nenhuma raiz, né? Né? Uma educação tipo assim, minha família, ela nem conhecia, não conhecia os pais dela, então a gente vai crescendo disso aí. E já na infância, o primeiro assim que drone, né, que eu vi foi o chinelo da minha mãe voando. Era certeiro, pegava de longe assim. Eram umas coisas assim que você olhava e falava, meu, como pode? Então a gente vai crescendo, né, nessa família de 7, né? Como eram muita gente, então tinha muito conflito entre si. Tinha muita briga dentro de casa mesmo.
E minha mãe com aquela, né, tentando educar, né? Via quantas vezes meu pai chegar em casa bêbado, assim, tudo, né? Então você vai estar dentro desse mar aí, sem nenhuma noção, assim, do que é um amor, do que é, né, vamos dizer assim, um cuidado, né? Não culpo os meus pais, mas a Bíblia fala assim que Deus, ele nos cria no céu e nos forma na terra. Então foi na família ali que você vai sendo formado para um propósito. Legal. Você vê isso, né? Então ali vai começando assim essa caminhada, né, minha. Eu era perto do caçula, né? Então ninguém vê quem está perto do caçula. A gente vê quem é o mais velho e o mais novo. O resto vai tudo, né? E o mais no meio, né? E o engraçado, pastor, que como todo nordestino, eles têm uma mania meio doida, né? Então minha mãe escolheu colocar todo o nome dos meus irmãos começando com N, porque o dela era Nilza. Certo. Então, como era 7, então vai vendo. Ela colocou Nivani, Nils, Nilda, Nivanda, Nivaldo, Nelson e Nilton. Nossa. E o meu pai, Luiz. Também, né? Então, né, tem que ter a ovelha negra. Então era tudo com N. Era o que ela colocou lá. Então tinha aquele, né, processo assim que ela queria ajeitar as coisas, né? Queria arrumar. Então a gente naquela época tinha a roupa de sair, né? Tipo assim, né? Olha, essa roupa você não mexe, essa roupa aqui é para você sair. Só que demorava pra gente sair. O que acontecia? Quando ela ia colocar a roupa, né, pra gente sair, a roupa estava apertada. E naquela época minha mãe gostava de comprar roupa com suspensório. Então você imagina, você colocava o suspensório e ficava envergado assim, anda direito, menino, quando você andava. Não dava, né? E ela querendo colocar ordem naquilo. Por quê? Porque era o jeito dela. Não sabia ler, né? Então ela media os pés com barbante, do calcanhar até o meio dos dedos. Então ela chegava na feira e pedia, olha, dá 2 chinelos desse. Ela não sabia ler, então me dá 2 desses. Mediu o chinelo mediu o chinelo pelo calcanhar e até o meio dos dedos ali, né? Do dedão, ali onde entra ali, né? Aquela sandália. Então, ó, é isso aqui. Aí ela trazia ali, né? Levava e a gente se vestindo, né? Tipo assim, né? Ia suprindo a família dentro disso. Outra coisa mais engraçada também que tinha lá na época era que a minha mãe costurava, então ela não comprava assim, não tinha loja de roupa. Então ela pegava um tecido e lá ela fazia a saia das minhas irmãs, a nossa camisa com o mesmo tecido e a capa do bujão e a cortina do mesmo tecido. Então tá todo mundo combinando. A casa era combinando. Tudo combinando, né? Então era assim que a gente ia crescendo, né? Crescendo dentro dessa paisagem. Outro ponto também era a mesa, que hoje não tem, né? Hoje é muito raro. Tem, mas é muito raro. Que não tinha assim, vem para a mesa. A gente sentava na mesa. E não tinha assim, escolher o que comer. Minha mãe colocava lá para comer. Então ela colocava peixe lá, né, e ela já falava, olha, tá aqui o peixe, tá aqui se engasgou, bebe água. Se não tá engasgado ainda, come farinha. Aí saía para todo mundo na mesa não. E todo mundo ia, vamos dizer assim, né, e ela ia lavar a roupa. Aí daqui a pouco tava os 7 sentado lá e um começava. Aí o outro, farinha. Aí você, água. Aí você tomava água. O dedo. Aí você enfiava o dedo na goela, tirava o espinho. Olha que coisa doida. Aí quando tirava o espinho, mostrava para os outros. E colocava do lado e continuava a comer. Então imagina, era uma série de vamos dizer assim, uma escola de aprendizado no bruto. Né? No bruto. Eu lembro assim que tinha um fato, né, que minha mãe, como era muita gente, então tudo era racionado, entendeu? Ela não dava assim, reveria, né, tipo, tá à vontade pra você pegar. Então ela chamava todo mundo, fazia fila, ela tirava os pedacinhos. E eu amava, até hoje eu amo queijo. Aí ela fazia fila, quando chegava queijo, aí deu para todo mundo e eu deitado. Falei, vontade de comer mais queijo, né? Aí levantei à noite, vai vendo as peripécias, e fui até a geladeira. Como a porta da geladeira era assim, perto assim do quarto dela, então se você abrisse a porta, iluminava lá, ela gritava, quem tá aí? E aí
coisa ia pegar. Aí, o que eu fiz? Enfiei a mão assim na porta, Segurou. segurei a luzinha, abri e fui cutucando. Quando eu achei, dei uma mordida, coloquei o queijo e fechei. Aí sentei, deitei na cama, e mastigando, dormindo. Aí de manhãzinha só escutou ela. Ah, tem um rato aqui em casa. Chegou um rato, mas eu vou pegar esse rato. E eu quieto. Fila aqui, todo mundo com fila. E ela, pastor, pegou assim a fila, assim, olhava, pegava o queijo assim, abre a boca. Aí um abria a boca, ela olhava para a mordida do queijo e olhava para a boca. Não é você, passa. E quando eu olhei para a fila, o meu irmão, eu ia ser o último. Olha como é o jovem, né? Ele fala, não, ele tem um raciocínio rápido para algumas coisas, tem, né? Aí eu peguei e falei, não posso ser o último. Aí eu fui e entrei na frente do meu irmão. Aí quando minha mãe chegou perto de mim e falou, abre a boca aí. Olhou pro queijo, Aí ela, não é você, passa. E o meu irmão tem 2 dentão na frente. Ah, foi você, catou ele, bateu nele. Você quer queijo? Bateu nele com queijo e tudo. E aquilo pesou no coração, né? Aí ele foi pro fundo, assim como tinha a horta na época, sentou lá na horta, lá ele chorando, aí eu cheguei perto dele, falei, ô Nilson, puxa vida, né? Aí ele, não fui eu, falei, eu sei que não foi você, eu sei que não foi você. Mas não fui eu, falei, eu sei que não foi você, mas deixa eu te contar fui eu. Aí ele, mãe, foi o Nelson, acabou de me contar. Ela desceu, eu apanhei no meio do couve e tudo, então... a gente tinha ali, ela não tinha esse conhecimento de família, mas ela tinha a aplicação da justiça, não demorava não. Vinha e aplicava ali na hora, não tinha essa de deixa para depois, né? Então você vai crescendo dentro desse mar, um pai que chega em casa bêbado, meu pai era muito legal, do portão para fora, dentro de casa não. Chegava no meu pai, Vitor, fora de casa, dava dinheiro para meus amigos. Os amigos chegavam na escola, seu pai deu dinheiro para mim. Eu falei, meu pai? Deu. Ah, então, aí eu cheguei pro meu pai, dá dinheiro para mim? Ele falou, você pensa que o meu dinheiro é mato? Vai trabalhar. Aí eu, mas ele deu para meus amigos. Por quê? Porque meu pai era muito legal para os de fora, dentro de casa não. Então eu crescia com meu pai assim, batendo na minha mãe por causa de feijão, por causa de coisas supérfluas. Então você cresce numa família de violência em si, porque os irmãos se confrontavam dentro de casa, crescia com uma violência vinda do pai, e o pai olhava para mim assim, pastor, e falava assim para mim, Nelson, você não presta. Quem presta é o filho lá do vizinho presta, você não presta. Então você olha, o pai é que dá o destino, né? Então olha que você vai crescendo dentro disso. E para ajudar, você chega numa adolescência, e nessa adolescência, do lado da minha perna, cresceu um caroço. Sabe? Não sabia o que era. E aí minha mãe foi, né, levou um médico e acabou fazendo uma operação. E nessa operação, né, como teve que ter o teu tempo ali de recuperação, então a gente ficava tudo guardado ali no quintal, não podia sair para a rua, e a minha mãe foi trabalhar. Aí estourou a água do vizinho, assim, um cano, sabe? Começou a jorrar, assim. Sabe aquele... Todo mundo odeia o Cris, quando estoura lá qual que é o nome daquele lá? Do cano lá da rua, lá, né? Que os bombeiros encaixam lá. Sim. Só esqueci o nome. Não vou levar. Então, aí virou aquela cachoeira. Aí meus irmãos abriu o portão, passando, e minha irmã, fica aí, você não pode. Está operado. Tava aqui ainda, né? Com o curativo, né? Você não pode, fica aí. Aí todo mundo passando assim, dava a volta e passava no meio daquela cachoeira, gritando assim. Daqui a pouco, quando minha irmã veio lá no meio, e operado e mancando, e minha irmã nem ligou, e eu lá. Daqui a pouco eu notei que só eu tava passando. Aí eu falei, por que todo mundo parou? Quando eu olhei, todo mundo assim, olhando lá na frente, sabe, na esquina. Quando eu olhei, minha mãe parada assim, com a bolsa, olhando assim. Irmão, nessa época, a chegada da mãe, quando você está na rua, é associado, eu creio, à volta de Jesus. Né? Porque você esquece de amigo. E os irmãos gritavam de onde? Mãe, não, mãe. Não, mãe. E ela só parada, assim, plena, Vitor, olhando. Mãe, não, mãe. Aí ela vai andando bem devagarinho assim,
E a gente tinha uma cerca, não tinha cerca de muro, era cerca viva. O que era cerca viva? Era vegetação que fazia o muro que eles cortavam ali. Sim. E a gente tinha uma vegetação chamada brinco de princesa. Ela é um cipó. Então, minha mãe vai, deixa a bolsa no chão, pega assim aquele cipó, quebra e puxa assim. Plena assim, falava assim no portão, entra. Aí os meus irmãos vinham, dava a volta assim, entrava correndo, sabe? Quando entrava correndo, ela dava um só na costa. Pá! E entrava. Outro, imagina, 7 irmãos, você tá vendo na tua frente essa cena. Dava a volta, parecia aquela Fórmula 1. Pra fora. Fórmula 1, dava a volta assim, pegava velocidade, né? E entrava e era só um. Aí eu falei, vou fazer o mesmo esquema, a mesma ideia, só que eu tava operado. Então eu fui mancando, dando a volta, não pegou impulso nenhum. Quando cheguei perto do portão, ela pá, 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 e bateu bem em cima da operação. Aí depois que ela chegou para mim assim à noite, falou, deixa eu ver como é que tá. Aí olhou assim, tava bem inflamada. Eu via a dor nela, porque ela não tinha nenhuma base de família. Aí ela, deixa eu cuidar disso aí. Mas você via assim, não em palavras, mas em ação, arrependimento. Sabe? Então, você vai crescendo dentro dessas situações, né? E você vai crescendo dentro disso quando você chega na adolescência. Cheguei na adolescência com 15 anos. Então, acontece o conflito, né? Com 15 anos você tem conflitos dentro de você. O que eu sou, o que eu não sou. E eu lembro que na época lá tinha um seriado chamado Família Walton, né? E todos antes de dormir eles falavam assim, benção mãe. A mãe, Deus abençoe. Benção pai. Eu falei, nossa, que legal isso aí. Eu quero fazer isso aí também. Aí, né? Minha mãe chegou, benção mãe. Ela, benção meu filho. Eu falei, legal isso. Deu certo? Deu certo, que legal. Né? Se eu ouvir, né, isso da mãe, assim, benção mãe. Né? Porque você procura vamos dizer assim, um exemplo. Né? A gente está procurando isso, né? Principalmente na adolescência, né? A gente procura ali. E deu certo. Aí, benção pai. Meu pai, né? Fazia assim. Me parecia, né? Um desenho que a gente tinha antigamente, né? E o que eu entendi que ele falou, Deus abençoe. Falei, legal. Só que aí eu continuei assistindo o seriado e esse jovem foi pediu bênção e beijou a mãe. E beijou o pai. Aí eu peguei e falei, vou fazer também. Aí fui, bênção mãe. E dei um beijo na minha mãe. Minha mãe ficou olhando assim pra mim, porque não tinha isso na família. Não era um hábito, né? Não era o hábito. Ela olhou assim pra mim assim, mas ficou na dela. Falei, vou fazer com meu pai. Aí eu, benção pai, ele, assim, de costas assim. Quando ele virou, eu fui dar um beijo nele, ele empurrou meu peito assim, e falou, escuta, isso não é coisa de homem. Homem não beija. Ali mas então eu não sou homem. Eu quis beijar meu pai. Olha pra você ver como a adolescência, ela é como se estiver ali a dúvida é 2 caminhos. Ali, né? É 2 caminhos que você está pensando ali. Tem algo ali que está acontecendo. O que aconteceu ali, pastor? A Bíblia fala de espírito familiar. Naquela hora, isso eu falo para você, mas levou muito tempo para mim compreender isso. Toda parte, assim, em todo lugar que a gente estava, quando aparecia como é que eu posso dizer? Não sei se eu posso dizer aqui, né? Tipo um homossexual, pode falar aqui. Depois você não, edita lá, né? Tá tudo certo. Pastor, a gente estava numa festa de 200 pessoas. O homossexual vinha e, oi, tudo bem? Começou a me perseguir. Só que eu não entendia isso, porque não tinha Cristo, não tinha nada. Então, o que é que você quer? Né? Ou então, quando chegava assim na festa, eu não tinha noção disso. Então, chegava na festa, eu já pensava, lá vem já, né, me torrar, né? Já vem lá tirar minha paz. Mas eu não via que aquela palavra que o meu pai lançou liberou algo sobre a minha vida. Então, eu comecei a ser perseguido por essa situação. Tá entendendo? Assim, de pessoas assim, até na escola, tudo, vinha essas situações. Né?
Então você vai crescendo com isso e... né? É interessante isso, o poder de uma palavra que causa muitas vezes uma abertura no mundo espiritual para que o diabo possa tentar aquilo, porque foi aberta uma brecha de pensamento, né? Ali de homem não beija, mas espera, né? É aquele estilo mais antigo mesmo, que a gente vê que era mais bruto o sistema, isso. Né? Eu tinha, hoje eu tenho, assim, eu falo isso, mas na época não tinha. Por exemplo, eu deitava na cama, assim, dormindo, a cama ficava gigante. Só que eu não sabia entre realidade e sonho o que estava acontecendo. E eu via um demônio, hoje eu falo demônio, que ele falava assim, eu vou te pegar. Então era como essa mesa aqui, eu colocar meu dedo. Eu pequenininho na cama, e ele assim, em volta da cama, ele vinha correndo assim, dando a volta, assim, que eu falei, vou te pegar. Várias vezes eu tinha esse sonho. Ou seja, hoje eu entendo que um espírito foi liberado ali com uma sentença sobre na minha vida, que a gente sabe que é roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer, roubar a sua identidade, destruir os seus projetos e levar você ali a uma morte, né, física ou espiritual, né? Então você vai crescendo com isso. E eu não sabia, porque minha mãe, como ela buscava uma fé e ela não sabia onde, não tinha uma mãe que guiava, porque a mãe, ela tá ligada muito à associação da emoção, né? Tanto é que você vê, tua esposa pega a flor lá, né? Bom, então, o próprio Levi, né, e fica... Quando dá pro homem, o homem já joga pro alto, balança. Que é isso? Você quer matar esse menino? Que é isso? Mas não é. O homem, ele projeta a criança pro futuro. A mãe já vai lidar com o emocional. Só que eu não tinha essas duas colunas. Então você vai crescendo assim, né? Eu lembro ali do meio ali da família, a minha mãe tinha uma lata de leite assim grande chamada leite mococa. Era uma lata enorme assim, ela comprava grande por causa da família. E aquele dia acabou a luz, né? E a gente com luz de vela, aí eu olhei minha irmã conversando lá, meus irmãos brincando aqui, a lata lá em cima da mesa assim, eu falei, opa, é agora. Fui com o carrinho assim, passei perto da latinha, fui lá na gaveta, troquei o carrinho por uma colher, fui em cima da lata assim, aí encostei a mão na lata e puxei, porque se você não faz isso, faz aquele barulho, poc! Abri a lata assim, e os irmãos tudo distraídos, minha irmã distraída, falando lá dos meninos da escola, que lindo o olho dele, eu falei, agora. Aí peguei a colher assim, puxou aquela colher de leite em pó, assim, coloquei na boca, assim. Era um ratinho mesmo. O leite em pó grudou no teto da boca, sabe? Fez aquela bala gigante. E a satisfação de ter dado certo, né? Aí eu... Daqui a pouco, pastora, a bala descolou e pã, na garganta. Aí eu fui para baixo da mesa, mas não consegui, tava engasgado. Aí saí assim, gatinhando assim perto da minha irmã sentada assim, né, com a amiga dela na cama, uma beliche. Aí ela, que foi, Nelson? Que foi? Eu acho que ela queria que eu fizesse assim, né? Eu tô engasgado. Né? Porque a gente tem umas coisas, você já reparou que a gente tem umas coisas engraçadas, Vitor? Você já reparou isso? Por exemplo, acaba a luz, todo mundo olha pra luz assim com quem? Não acredito. Né? Aí depois que acabou a luz, você ainda vai lá pra fora pra ver que se for só na sua casa, né? Aí você olha assim, né? E ainda se sair um vizinho, você pergunta, acabou a luz aí também? Não, ele fala, não, eu apaguei pra você não ficar triste, né? Tem umas coisas, né? Então minha irmã, vendo que tá engasgada, que foi? Aí a amiga dela falou, ele tá engasgado. Aí a amiga deu um tapa assim na costa, Vitor, no rosto da minha irmã, assim. Fez aquele nevoeiro assim de leite em pó no rosto dela. Apanhava. Ou seja, como os pais não têm nenhuma base de educação, os filhos, na verdade, né, repercute o mesmo que recebe, né? Ou seja, violência gera violência, um pai violento, uma situação ali, minha mãe, ela descontava às vezes em nós a raiva do pai, né? Então isso acaba gerando outras coisas. Então você vai crescendo dentro disso. Então aí eu vou para o mundo. Que aí Mas nesse intervalo vocês iam para a igreja ou não? Não tinha nada de igreja. Olha para você ver que coisa louca. Eu cresci com aí minha mãe vai pro candomblé. Tem um terreiro muito famoso lá, que era de uma mulher muito famosa em Cotia, chamada Mãe Alcina. E ela vai para esse terreiro. Então, eu começo a lidar agora dentro de casa com, né,
a minha mãe ali recebendo os guias dentro de casa. Tem até um dia, foi bom você lembrar isso, que teve um dia que ela teve assim um surto. Ela teve um surto, eu creio que foi um surto psicótico que ela teve por causa da agressão do meu pai, pela ação do meu pai. E ela queria se jogar, queria ir para Raposo se jogar. E todo mundo segurando ela, a gente tudo pequenininho, começou a segurar ela assim, e os médicos na Cruzada Bandeirantes estavam lá, e meu irmão falou, vou chamar os médicos lá. Aí correu, mas quando estava a pé, não tinha carro nenhum, ele vai correndo. E a gente tentando segurar a minha mãe para ela não ir para a pista, ir dentro de casa, e ela querendo pular, subir assim nas árvores, pular. E como a gente tinha naquela época o fogão de lenha, eu olhei para ela, Vitor, e o que eu faço? Pequenininho, isso tá gravado em mim. Eu falei, o que eu faço para ela parar? Eu comecei a cantar Nana Nenê. Nana Nenê. Aí ela ficou olhando para mim assim. Quando ela ficou olhando assim, eu fui empurrando ela para perto do fogão. Nana Nenê. E empurrando ela para perto do fogão, ela sentou e ficou olhando pro fogo. Ela ficou olhando pro fogo e quando ela olhava para mim, eu Nana Nenê, só lembrava assim, Nana Nenê, Nana. De acalmar, né? É para acalmar. Aí eu tô ali com ela perto do fogão sentado, chega os médicos assim, olha assim para ela, ela olha para os médicos, ele, oi, dona Nilza, senta do lado dela com uma injeção de calmante e põe no ombro dela assim. E, então você vê, você é surreal, você tem que, como se diz assim, buscar estratégia para sobreviver. Para sobreviver. Então você vai, e aí eu chego na adolescência e vou para o mundo, porque existia uma fala do meu pai, que eu não prestava. Então se eu não presto, não tem valor nenhum. Aí o que eu fiz? Eu bebia mesmo assim de cair. Bebia assim, não tinha parada. Tipo, tinha briga, vamos entrar na briga. Né? Eu lembro ali da Raposo, não tinha aquele muro no meio, sabe? Sim. Eu andando ali no meio dela, ali falando, não presto mesmo, morrer agora para mim. Porque se o pai não dá valor, o filho muito menos ainda. Tá entendendo? Porque até a decisão, a psicologia fala que até a decisão do sexo é o pai que faz isso pro filho. Quando a menina fala pro pai, olha pai, o meu vestido, fala, lindo princesa, você é minha princesa, ali ele tá trazendo para ela, olha, você é uma mulher, uma linda princesa. Assim como o homem também, olha pai, aí ele dá um pulinho de um degrau, meu filho, parabéns. Então, tudo isso vai construindo uma identidade. Eu não tinha nada disso, então foi andando dentro disso, né? Em toda essa loucura, é uma loucura, é uma coisa assim que você fala, como sobreviver, né? Aí dentro disso tudo, né, eu chego assim num ponto que a gente frequentava ali o salão de baile, né? Até nesse salão de baile, o pai, né, o bispo Samuel ali, tá ali, a gente ali se encontra ali em alguns salões ali de Cotia, né? E nessa época da lambada, eu encontro a minha esposa Kelly. A gente se encontra, éramos amigos da mesma turma e uma hora assim ela dançando, vamos dançar com você? Posso dançar com você? Nunca a gente tinha dançado. A gente foi dançar e naquele dia algo aconteceu assim que a gente se uniu ali. Não, vamos ficar junto. Ela tinha uma escolinha que assim, na verdade ela nem tinha uma escolinha, ela cuidava de umas crianças assim, sabe? Pequenas, né? Pegava, as mães iam trabalhar, ela ficava com 5 crianças na parte da tarde. Começamos ali a namorar. Na época, né, que você vai namorar, você topa tudo, né, Vitor? Aí ela pegou e falou assim, vamos no Play Center? Eu falei, vamos lá, né? Fazer uma média. Aí fomos no Play Center. Só que, Vitor, se eu der 3 voltas aqui, eu fico tonto, cara. Lugar alto, assim, pra mim, dá um gelo nas pernas, sabe? Quando eu entrei no Play Center, tinha um brinquedo chamado Looping. Ele descia assim, fazia um looping. Quando a gente entrou, ela falou, nós vamos naquele lá. Quando eu olhei, Vitor, no chão deu vontade de eu gritar, vendo as pessoas gritando. Que legal, nós vamos sim. Mas antes a gente vai em outros mais legal. Eu falei, tá bom, vamos sim, vamos. A gente foi eu não sei o nome dele. O brinquedo atingia 120 por hora. E assim, circulando. Eu entrei com ela falou, fica na posição aí que ele é forte. Eu falei, não tem problema não, vamos embora, querendo fazer uma média, né? Vitor, pastor, o brinquedo começou a tomar uma velocidade, cara.
E o cara falava assim, vocês querem mais? E eu gritava, não! E ela dava risada achando que eu tava brincando. Só que eu tava apavorado, né? Quer mais? E ele, sei lá, se é acelerador, aquilo que ele... Rapaz, o brinquedo ficou que parecia que eu tava em câmara lenta de tão rápido que tava, cara. E você vai, conforme a pressão, eu fiquei todo torto assim, e ela olhava pra mim achando que eu tava brincando e dava risada. Quando parou o brinquedo, Vitor, dá a impressão que o meu estômago tava 140 por hora, cara. Aí eu olhei pra ela assim, tudo girando, vontade de chamar o Hugo, o João. Aí eu olhei pra ela, só um minutinho. Fui lá no meio do mato, lá... Conseguiu ainda sair da frente? Passei assim mal. Aí ela, você passou mal? Eu passei mal. Não, mas vamos brincar, vamos. Aí fomos pra esse looping aí. Aí chegou no looping lá, né, na fila, tudo aí. Nos estudos de... Tinha aquele que era 3 looping e depois ele voltava de costas, eu não lembro o nome. O boomerang. Chamava boomerang, se não me engano, esse aí. Fomos lá nesse aí também. E esse do looping aí, cara, começou a subir os irmãos, o pessoal tudo com a mão pra cima. Todo mundo pra... E eu, apavorado. Aí, no meu estudo de montanholologia, descobri algo. Quando chega na ponta, tem a mesma mensagem. O que eu tô fazendo aqui, cara? Virou aquilo ali, mas desceu assim de um jeito, cara. Eu gritava. Eu gritava tanto que quando parou, a vontade era de continuar gritando, olhando para ela. Sabe quando você vai sentindo um choque? Não, mas tinha que fazer a média para ela, né? Porque namorar tá tal para tudo, né? Aí decidimos casar. Com 7 meses de namoro, a gente decidiu casar. Aí tá outro erro também. Porque o namoro é você conhecer o parceiro. O namoro, ele é muito mais sério porque é o ponto de decisão. E a gente não teve isso. A gente não teve quem chegasse para nós e falava, tipo assim, né, Vitor, tô amando aquela menina ali, pode me ajudar nisso. Acompanhamento, um acompanhamento, um discipulado, abrir o coração. Mas isso nada de igreja. Não tinha igreja. Imagina ainda sem Jesus. Vitor, a gente foi para morar com 1 mês. A casa virou de cabeça para baixo. A gente brigava por tudo. Por tudo. Brigava por tudo. A violência do meu pai, veio os costumes da família dela e juntou. Né? Então juntou gasolina e fogo. Né? As brigas eram horríveis, assim, sabe? Até teve agressão. A gente agredindo um ou outro. Né? Partimos para agressão. O ápice dessa briga foi quando a gente estava brigando assim por um cobertor. Ela puxando o cobertor, eu falei, você quer esse cobertor? Aí eu abri assim a gaveta, porque eu fui puxando para a cozinha. Eu abri a gaveta e peguei uma faca, que a gente tem essa faca até hoje. Ela descasca coco como se fosse laranja, para você ver o fio dessa faca. Ela corta congelado, essa faca. Quando eu peguei essa faca, Vitor, eu falei, você quer esse cobertor? Eu vou cortar ele no meio, então. Fiz assim, né? Aí ela atrás, ela é pequenininha, né? Então ela não viu essa cena. Aí eu escutei assim, no meu ouvido, assim, enfia a faca no cobertor. Aí, me gritando ali com ela, e veio de novo a voz, enfia a faca no cobertor. Aí eu coloquei a faca na gaveta, empurrei e soltei o cobertor. Ela saiu xingando assim, foi pro quarto. E aquilo eu falei, peraí, quem falou isso? Mas tava eu e ela aqui? Quem falou isso? Só que, o que você faz? Você não tem nenhum parâmetro de cristianismo, de alguém para te direcionar. A gente começou a buscar a solução. Né? Então, falei, olha, a gente precisa buscar alguma coisa, porque tem alguma coisa querendo... Eu não sabia traduzir. Tem alguma coisa aqui querendo que a gente termine. Aí compramos vaso 7 ervas. A mulher, não, põe o vaso 7 ervas que resolve. Tá bom. E você vai passando pano com sal grosso de dentro para fora, que aí as coisas ruins saem. Né? E a Kelly passava o pano e a gente colocava um vaso 7 ervas. O vaso 7 ervas secou. Aí eu fui lá, moça, não deu certo isso não. E o couro comendo. Né? A briga continuando. Tá funcionando no 7 ervas, não. Matou o 7 ervas. Ela falou, aí que você se engana. Funcionou. Toda a energia negativa o vaso absorveu. Falei, é? Me dá mais outro. Pus outro. Continua a mesma coisa. A planta secou.
Aí eu falei... Como é o diabo ilude, né? Isso mesmo. Interessante. Olha, vai vendo. Aí nós dois, a importância dos dois buscarem a Deus. Nós dois falamos assim, vamos buscar Deus? Vamos. Aí fomos na igreja católica. A gente sentando, deram um jornalzinho para nós assim, né? Pra gente ler. Eu procurando onde o padre estava lendo, aí todo mundo levantou. Falei, aí levantou, ele acabou a missa. Aí saímos, eu virei para ela e falou assim, você sentiu Deus? Ela falou assim, não, eu também não, então ele não está aqui. Olha para você ver que coisa doida. Aí, na época lá, não sei se talvez você saiba disso também, né? Mas o missionário Ezequiel Pires, ele começou o ministério dele em Cotia. Não sabia disso. Ele começou em Cotia. Ali na Baixada ali que vai, onde seu pai tinha casa ali, bem na Baixada, onde tem uma academia ali que era a igreja dele. Aí um mecânico que era vizinho lá em casa falou, não, vamos lá na minha igreja, só que eu não sabia que era do Ezequiel Pires. Falei, não, vamos, a gente está procurando Deus mesmo, vamos lá. Aí coloquei a melhor camisa e tal, chegamos lá, quando a gente chegou, a mulher falou, mulher de um lado, homem do outro. Falei, não, tudo bem. Aí a Kelly ficou de um lado, eu fiquei do outro lado. Aí eu olhei para uma mulher com guarda-pó, hoje eu vejo que é a diaconisa, né? E ela era bem forte, sabe? A grossura do pescoço dela era a grossura do ombro. Aí eu olhando para ela e ela assim, olhando para mim assim. Aí né, você tá na igreja, né? Então eu cumprimentei ela, né? Ela, falei, ixi, essa mulher deve estar vendo muito demônio em mim. Não fez amizade. E aí o pessoal começou a pregar oferta, né? Eu olhei para a mulher olhando para mim. Aí eu, ela acha que eu não vou dar oferta, deve ser isso. Aí passaram a sacolinha, eu olhei para ela, ela fez assim. Aí pôs a oferta lá, olhei para ela lá. Falei, bom, já estamos ganhando amizade aqui com a mulher, né? Tô sentado lá. Aí, na época, o Ezequiel Pires, ele tinha um lencinho que ele passava, sabe? Aí quem olhar aqui pro lencinho, tem demônio aqui. Vai manifestar aqui, tô com esse lencinho aqui. Quem olhar para esse lencinho aqui vai cair endemoniado. Eu falei, não vou olhar para esse lencinho. Agora que eu não olho. Vou olhar, porque aí vai ficar feio o negócio. Não vou nem olhar pro lencinho. Aí eu olhei para a mulher assim no canto, ela olhando para mim assim com quem? Tô te vendo. Aí eu olhei para ela assim, ela... Com quem, né? Olha pro lencinho. Aí eu, meu Deus do céu. E de um lado... Falei, ai. Aí eu olhei pro lencinho assim, né? Olhando pra ela. E olhando pro lencinho, aí não caiu endemoniado. Ele falou, mas tem demônio aqui ainda. Você quer ver? Vamos começar a orar que o demônio vai manifestar. Eu falei, agora eu vou. Aí começaram, sabe? Sai, demônio, queima. Quando eu olhei, a mulher da parede sumiu. Aí eu falei, ué, será que era um anjo que estava olhando para mim? Aí eu fui procurar a mulher, quando eu olhei, ela estava do meu lado. Deu um frio na barriga, rapaz. Eu olhei do lado assim, ela olhando assim, começou a gritar no meu ouvido, sai, demônio, sai! E gritava bem forte, a garganta da mulher era desse tipo. Sai, meu Deus do céu. Aí agora eu vou endemoniar aqui no negócio. Mas ela começou a gritar tanto que eu pensei uma coisa. Falei, bom, ela está gritando muito, está doendo no meu ouvido. Aí pensei num plano. Ou eu caio endemoniado aqui para ela parar de gritar no meu ouvido, ou eu falo para ela, dá para você gritar do outro lado, porque esse aqui eu acho que já inflamou. Porque ela gritava mesmo, sabe? Pastor, bem perto do ouvido, sai, demônio! E aí foi aquela sessão, sabe? Aí acabou. Quando acabou, essa mulher veio para mim. Gostou? Maravilha! Vai voltar? Quando que é o próximo? Tal dia, nem lembro o que ela falou. Tamo aí. Agora. A gente saiu. Olha que interessante, Vitor. A gente saiu, eu virei pra Kelly e falei, você sentiu Deus? Olha, e a gente tava... Não tô dizendo que não é, mas a gente foi buscar a Deus. Não tô falando que lá não estava Deus. Sim. Mas a gente saiu e fez essa pergunta. E ela falou, não. Então ele não está aqui. E a gente foi. Continuam as brigas, cada vez mais agressivo. A gente era dançarino de lambada. A minha esposa usava uma saia que o meu palmo é maior que a saia dela.
Por quê? Com a insegurança, você quer provar para os outros quem você é com o que você tem. Então rodava ela assim para mostrar para os outros, essa aqui é minha, tá vendo? Mas que na realidade a gente estava vivendo, na verdade, um inferno em casa. E tinham muitos amigos. A gente não pagava para entrar no salão, porque atraía a pessoa, na época da lambada, alta sensualidade na dança. Né? E aí minha sogra, que estava assistindo tudo isso, ela convida a gente. Na época era Renascer, estava começando a Renascer. Tinha 3 Renascer. Não, a gente vai. Aí fomos o primeiro dia lá, quando a gente chegou, foi um dia só de crítica, né? Que eu cheguei e vi uma bateria no altar. Aí já era conhecedor de igreja. Já, profissional. Pra quê? Na verdade, a religiosidade também tá indo. Pra que bateria? E na época tinha a Zélia, o Zé Luiz, né? E o Mike, que era um pastor que está nos Estados Unidos hoje. E ela cantou um louvor que falava, era um rockinho na época. Se não for o Senhor dos exércitos, o inimigo em sua ira nos teria consumido nossa alma por completo, destruído. Mas Deus, aí a guitarra, nos tirou. Né? E o que é isso? As velhinhas pulando, minha sogra junto. Eu falo, por isso que vem nesse lugar e fala que tá na igreja. Olha o fuá que tá fazendo aqui. E as velhinhas se abraçaram assim, começou a pular assim. Que coisa doida é essa? Bate-cabeça das velhinhas. Que bate-cabeça, aqui é tudo um bate-cabeça e tal. Não senti nada. Saímos e aí fizemos a mesma pergunta. Você sentiu Deus? Ela falou, não. Eu falei, não dá para sentir numa igreja de louco desse. E fomos embora. Continuou as brigas e minha sogra chamou a gente para a segunda vez. Vamos lá de novo. Só que nessa segunda vez aconteceu um fator assim que até hoje assim isso mexe muito comigo, porque é a experiência que você tem, não esquece. A gente quando a gente sentou na igreja, tinha um irmão, e até hoje, né, ele é vivo, teu pai conhece muito ele, é o pastor Cano e a pastora Lourdes. Ele é um senhor. Eu sentei, ele chegou para mim e falou assim, seja bem-vindo. Eu falei, acho que é esse velhinho aí que tá, nunca vi ele na face da terra. Aí ele chegou para mim e deu um beijo no rosto. Eu fiquei parado olhando para ele assim. Falei, Kelly, agora pirou o negócio. Kelly, tem um velhinho gay aqui querendo me pegar na igreja. Da onde que veio essa informação? Do pai. Porque quem beija não é homem. Mas Deus estava usando aquele velhinho para mostrar uma ferida para mim, para ser tratada. Então eu chegava na igreja, eu ficava olhando. Kelly, cadê o velhinho? A Kelly, Nelson, não olha. Ele está atrás de você. Não. Tá. Quando eu olhava, ele, seja bem-vindo e pá, um beijo. E nesse dia que ele dá o primeiro beijo, o pastor estava pregando. E eu lembro que ele estava pregando sobre Davi. Aí eu até, né, 60, com toda a tua hipocrisia e religiosidade, falei, o que eu tenho a ver com Davi? O cara morreu mais de 5 tantos anos aí, o que tem a ver comigo hoje? Só que ele foi levando a ministração e eu me vi em Davi. Aí ele falou, você está assim hoje. E hoje o Senhor está te chamando. Só que antes dele fazer isso, ele falou para a igreja fechar os olhos. Eu vi que algo aconteceu, eu falei, mas eu não vou fechar o olho não. Alguma coisa vai acontecer aqui, alguém vai abrir um alçapão aí dizendo que foi curado, vão acender uma luz, eu vou ficar de olho aqui, todo mundo está com o olho fechado, mas eu não. Eu sou esperto aqui. O fiscal tava acima de mim, avião e pioio, o resto não. Sabe? Aí eu fiquei olhando assim, e ele virou de costa. E tinha assim, igual o forro aqui, tinha uma peça que estava faltando. Tinha um buraco assim no forro da igreja. E ele fez assim, e com o olho fechado, ele fazia assim. Só que quando você vai imaginar que ele está sendo usado por Deus? Então ele começou falando assim, eu sei da tua vida. Aí esse cara mandou todo mundo fechar o olho aqui na igreja para falar com o cara que está no buraco. Porque, olha, a gente não tem noção que quem chega do mundo, chega com a mente do mundo. Aí ele falando, e pastor, eu abaixando assim para ver quem é que tá nesse buraco aqui. E ele, eu te vi. E hoje, você bateu nela. Quando ele falou isso, eu falei, ele não tá falando com o cara do buraco, tá falando comigo. Porque a gente brigou hoje de manhã.
Já sei quem contou para ele. Minha sogra fofoqueira. Quando chegar em casa, ela vai apanhar. Ela vai apanhar e a filha dela vai apanhar também. Porque elas estão tentando montar um cenário aqui para tentar me ganhar aqui com essa turma. Que você está se achando a última Coca-Cola do deserto. Só que quando é o dia que Deus escolhe, é Ele que ele que favorece tudo. Aí ele começou a falar coisas que só eu, pastor, sabia, e a Kelly. Ele falou uma frase que a gente tinha falado naquela manhã. Eu falei, não foi minha sogra que contou. Foi a Kelly que contou. Então ela vai apanhar 2 vezes. Porque nunca você vai pensar em segunda instância que agora é Deus. Só que naquele dia mesmo, aí Deus vai para o terceiro estágio, que é o teu coração. Deus quer ganhar o teu coração. Aí ele começou a falar algo que só na infância nenhum irmão meu sabia. De uma frase. E eu me vi no quintal da minha casa falando essa frase. E ele fala no altar isso. Aí eu pergunto dentro de mim, ninguém sabe disso. E o pastor com o olho fechado apontando para o buraco lá. Aí eu olhando para ele, com o olho aberto, falei, quem está falando comigo? Vitor, ele estava assim, ó, ele virou assim, fez assim, ó, sou eu, o seu Deus. Vitor, sabe quando você está molhado e liga 220 assim, arrepia o pelo assim? Me arrepiei inteiro, cara. Ali eu vi que Deus estava ali naquele momento. Desculpa te cortar, pastor, mas ontem a gente estava voltando da vigília e eu estava conversando isso com os meninos no carro, falando assim, quando Deus fala algo, quem fala não sabe muitas vezes do que está falando, mas a resposta está no coração que está ouvindo. Então, muitas vezes, o sentido, né, daquilo que o pastor está falando ali, movido pelo Espírito, às vezes não faz nexo, né? E aí, a experiência que a gente estava compartilhando, sim, era exatamente sobre isso, que ele estava perguntando, mas quando que é o Espírito Santo está falando? Quando é a minha mente que está falando? Como que eu sei? E aí eu estava falando sobre isso com eles, muitas vezes você não precisa saber a história completa, porque quem vai completar ela é Deus no coração, que precisa chegar a mensagem, né? Isso é muito real, porque... É muito real. Vitor, ele falando ali, né? O cara do buraco. Quando ele olhou para isso, ele falou algo. Quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente. Vitor, é como você pegar um imã e aproximar do outro, assim. Você não tem força. Quando eu me vi, dá a impressão que eu tinha rodinha no pé, assim. Eu não sabia como, mas eu tinha que estar lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, eu vi uma das palavras assim, mais poderosas do Evangelho. E eu chorava assim, compulsivamente eu chorava. Um choro diferente, que é o choro da alma. Que hoje eu compreendo que era o choro da alma. Mas parecia que 20 mil holofotes de luzes fortes iluminavam e eu me sentia sujo. Mas ao mesmo tempo eu me sentia acolhido. E quando ele chegou para mim, o pastor Michael olhou para mim e falou assim, Jesus te ama. Ali, cara, parece que dentro de você assim, ó, dentro de mim fez... Sabe? E ele foi orar por mim. Ali girou algo em mim. Volto para casa. A Kelly aceita Jesus na mesma noite. Isso foi num domingo. Na sexta-feira a gente começava a ir para os bailes, sabe? A gente ia sexta, sábado e domingo, que era o matinê. Naquela sexta-feira, Vitor, e quem tem um encontro real com o Senhor, realmente muda, que é a conversão. Que a gente vive também um mar de que pessoas vão para Jesus e voltam. Voltam às velhas práticas, né? Eu creio, Vitor, que quem tem um encontro com o Senhor, não tem mais como voltar mais. Não tem mais volta. E eu coloquei a roupa da lambada, a Kelly colocou a saia e nós descemos para o Coruja. Chegamos na porta do Coruja. E os amigos já, o Edgar, que é o dono do Coruja, vem, entra aí. Quando a gente chegou na porta, a gente fez algo que a gente nunca tinha feito. A gente parou. E os amigos, vem. Aí eu perguntei para ela, você quer entrar? Ela virou para mim e falou, e você? Eu falei, não. Então vamos embora. A gente deu tchau para os amigos, virou e nunca mais. Aquilo ali começou o processo de transformação. Eu sentado no culto, assim, o pastor pregando, de repente eu me vi no altar, assim, fazendo o mesmo movimento que ele fazia, sabe? Ele girava assim com a mão e Deus, eu me via.
Aí eu virei para a Kelly e falei, Kelly, nós vamos ser pastor. Eu vou ser pastor. Ela falou, você é doido? Eu não. Não, mas eu vou ser pastor. Deus falou para mim que eu vou ser pastor. Eu falei, eu não. Aí fomos fazer o curso na época. Quem deu aula para mim foi também que foi muito amigo nosso, dos seus pais também, o Neto e a Creuza. Ele deu a aula de diaconia para nós, num dia ele deu a aula. E aí eu falei, vou ser pastor, então eu vou comprar a roupa de pastor. Pastor, eu comprei uma Bíblia desse tamanho, assim, ó, que eu achava que quanto mais a Bíblia, maior, mais unção. Né? Era uma esmaga demônio, até hoje eu tenho ela, desse tamanho. Eu quero essa aqui, essa grandona aqui. Aí compramos a Bíblia. Aí ia para a igreja, assim, os irmãos do lado abriam aquela Bíblia. Não pode ler comigo, venham ler comigo. A minha Bíblia. Aí abria a primeira Bíblia minha, assim, né? A cabeça, né? Aí, falei, não, se eu vou ser pastor, eu quero um terno. Aí o seu pai também conheceu o Silvana e o Vanderlei. Eles tinham uma loja que era da Zélia, que vendeu para eles do lado da Câmara Municipal de roupa. Aí cheguei lá e falei, Vanderlei, eu quero um terno. Aí falou, você quer um terno? Espera aí que eu tenho um terno para você. Ele me vendeu um terno caqui, que eu acho que tinha uns 10 números acima de mim. Eu era só uma vareta. Só tinha orelha, ainda tem orelha, e pé. E ele vendeu um terno. Aí eu lembro que ele me colocou perto do espelho e puxou a calça, fez um amontoado atrás e falou, aí, ó, perfeito. Eu falei, nossa, é assim que é terno? Ele falou, só fazer o ajuste. Eu falei, tá bom. Aí colocou o terno, né, por cima, sumiu a mão. Eu falei, mas não aparece minha mão? Ele falou, não, faz assim, ó. Aí eu fiz assim, apareceu a ponta do dedo. Ele falou, perfeito, perfeito. E o ombro era desse tamanho, caqui. Aí ele falou, só falta a gravata, escolhe a gravata. Pra você ter uma ideia do tamanho da coisa, quando você acha que pode piorar, piora. Eu escolhi uma gravata do Garfield num girassol. Então você imagina o tamanho da gravata do Garfield, né, num girassol. E mandei pra costureira apertar. Ela fez as medidas, aí ela ligou para Kelly. Kelly, oi, fala pro Nelson que os bolsos de trás ele perdeu. Por quê? Porque no ajuste dele, os bolsos de trás cruzou, né? Então ele perdeu. Nelson, você perdeu os bolsos de trás. Eu falei, não tem problema, ajusta o terno. Aí fui, primeiro domingo, primeira serviço na diaconia, com o terno. E com a Bíblia esmaga demônio, e com a gravata do Garfield, porque eu ia servir a ceia, sabe? Aí eu tô andando assim no corredor e tinha um amigo nosso que foi amigo também dos teus pais, é o Martins, pastor Martins. E ele tava na diaconia, eu passei perto dele, ele abaixou assim e falou assim, o defunto era maior. Aí eu falei, sem graça esse irmão. Ô irmãozinho, sem graça esse aí não vigia, tá vendo? Quer fazer desviar. E eu lá com o terno caqui, né, enorme. Irmão, você colocava a mão no bolso assim, o fundo dele passava do joelho, pra você ter uma ideia. E tô lá esperando lá, eu servir a ceia com o meu terno caqui. Como eu estava na diaconia, naquela época, aquilo que a gente falou, todo mundo fazia tudo. Não tinha assim, eu sou do louvor. Não, aonde havia necessidade se encaixava. Mas vai vendo a coisa como vai acontecer aí. Aí tô lá parado, a irmã chega para mim e fala assim, Nelson, entupiu o banheiro. Eu falei, e aí? O que eu tenho com o banheiro? Não, é para você ir lá. Eu não, vou servir a ceia. Ela falou, não, mas é para você desentupir o banheiro. O banheiro dessa mulher entupiu. Eu falei, eu não vou não. Então eu vou falar com o líder da diaconia, então eu vou. Aí fui lá. Pô, vou servir a ceia, tem que desentupir o banheiro. Aí peguei meu terno, pendurei assim. Aí fui procurando onde o morto tinha morrido ali no banheiro, né? E aquele cheiro, né? Aí eu olhei o banheiro entupido assim, falei, bom, um dia eu vou ser pastor. Então já vou aplicar aqui já como expulsa demônio. Tava sozinho no banheiro mesmo. Aí cheguei no vaso. Demônio grande, demônio pequeno. Tô vendo os dois. Vocês estão olhando para mim, mas hoje é dia. Vocês vão sair em nome de Jesus. Vocês vão sair daí. Vocês todos vão sair daqui. Agora ficou pequeno para você. Fui lá, enchi o balde. O balde de água. Coloquei no ombro, né? Demônios! Eu ordeno agora. Saia em nome de Jesus. E joguei o vaso. O que a Bíblia fala? Voltando inimigo, encontrando a casa vazia. Pastor,
Aquela água que foi, voltou tudo assim, ó. Mas lavou o banheiro assim que eu... Meu Deus! Resumindo, passei o culto limpando o demônio no banheiro. Acabou de limpar. Tô saindo, o irmão Edson, que era também diácono. Nossa, Nelson, onde você tava? Sem graça, você... Que cheiro é esse? Irmãozinho sem graça é esse? Não sei o que. Aí saí, sabe? Saí murchinho. Por quê? Deus estava trabalhando comigo. Quando você se dispõe para o Senhor, Deus começa a trabalhar você. Sem você saber, Ele começa a colocar dispositivo para levar... Porque maturidade vem com moldagem também. Sim. E pela mão do Pai. Então eu estava lá no culto, né? Chegava um bêbado, eles chamavam. Nelson, um bêbado chegou. Eu falei, tá escrito aqui diácono de bêbado? Todo bêbado que chegava me chamava. E você pregar para bêbado é facinho, né? Então, bom, já que eu tenho que atender esse bêbado, então eu vou pregar para ele. Você já conheceu Jesus? Eu já começava a chorar. E pregava, você quer aceitar Jesus? Quero. Aí colocava a mão assim no peito e eu pregava, aceita Jesus, agora eu vou orar por você. Aí começava a orar e eles começavam a chorar, então aí começava a sair, né, o demônio verde assim. Eu, meu Deus, o que é isso? Não sei o quê. E como todo bêbado, depois que terminava, posso dar um abraço em você? Falei, não, abraço não. Pra que dar abraço? E o cara do lado, deixa abraçar, Nelson, você? Não, mas esse negócio verde saindo da onda, deixa ele abraçar. Ele abraçava. O que estava nele ficou aqui. Eu sei que ficou aqui. Então, todo bêbado que aparecia sobrava para mim. Outro ponto. E, como naquela época você era um canivete, eu entrei pro teatro. Aí, toda peça ruim eles davam para mim. Por exemplo, eles deram uma lá chamada Destemido. O que eu... não, primeiro deram uma que era o morto. Eu tinha que deitar num caixão. Eu falei, meu, vocês não falaram que era um caixão de verdade? Meu Deus, até arrepio se deitar naquele colchão. Não, Nelson, mas você fez o papel legal do morto. Ah, tá bom então, né? Tá jóia. Você faz a árvore muito bem, fica aqui parado. Aí teve um... Aí eu falei, não, vocês só dão um papel ruim pra mim, dá um papel legal. Ele falou, não, arrumamos um papel pra você, Nelson. Tá bom, qual é o papel? Não, eles estão vendo lá, mas você não precisa nem ensaiar nesse papel. Eu falei, beleza. Até que enfim chegou um negócio bom pra mim. Só no dia você vem pra atuar. Eu falei, beleza. É bom esse papel? Ó, principal da peça. Maravilha. Cheguei no dia da apresentação. Vai lá pegar a roupa do papel. Tá bom. Aí vi lá uma capa vermelha. Capa vermelha. Coloquei a capa vermelha. 2 chifres. 2 chifres. Eita, vou ter que usar isso aí? Vai. Tá. E um tridente desse tamanho. Eu falei, você é o diabo, cara. Você vai ser o diabo. Só que é o seguinte, lá na Renascer Cotia, tinha um alçapão, sabe? Que dava, assim, embaixo do altar, é onde eles guardavam todas ali as peças, coisa quebrada, ficava ali embaixo, sabe? Então era bem, assim, da altura dessa mesa, mais ou menos. Uhum. E o altar. Aí ele falou, a dica é o seguinte, você é o diabo, lá dentro tem uma máquina de fumaça. Quando o pastor que está sendo perseguido lá, ele vai bater, o menino era o Felipe, ele vai bater 3 vezes. Aí você aperta a máquina de fumaça e abre o alçapão, porque tem uma luz vermelha que a gente colocou. Então vai dar a impressão que o diabo está saindo do inferno. E você dá uma risada. Falei, tá, ele vai bater 3 vezes, eu aperto. Não, tá fácil, tá beleza aí. Tá bom então. Tá, pode deixar comigo. Só que eles não contaram que eles andavam no... Então o que acontecia? Eu, na máquina de fumaça. E não é agora. Aí, e não é agora. Só que aí, pastor, ficou sem ar lá embaixo. Tava a nuvem, tava tudo lá. E eu, meu Deus, vou morrer sufocado aqui dentro, meu Deus. E ele... E eu, não é agora. Aí não tinha mais ar ali dentro. O negócio ficou... Falei, e agora? Aí ele, Nelson, sai agora. Aí eu tinha que me controlar para sair devagar. Eu saí... Quando eu saí, assim, buscando ar, um menino no meio da pé, mãe, tô com medo. E o olho assim... Aí eu saí meio tonto do buraco, assim, né? E tinha umas velas. Eu falei, eu vou para lá para respirar. Fui perto da vela e aí eu falei, vou passar, para disfarçar e pegar ar, eu vou passar a mão na vela. Só que eu tava meio tonto, eu passei no fogo mesmo, sabe? Queimou a mão assim, eu virei para ele, assim...
né? E foi a peça, a mão queimando assim, aí eu tinha que voltar quando chegava um anjo pro buraco. Aí o anjo voltou, eu dei uma voltinha assim, entrei pro buraco. Terminou a peça, aí a gente foi lá, o pessoal, a mulher foi até mim, Nelson, você leva jeito? Meu Deus, quando você saiu daquele buraco, aqueles olhos esbugalhados, vermelhos, não, é técnica. É técnica de teatro que a gente usa, você tá entendendo e tal. E aquela hora que você passou a mão na vela, não queimou? E aquele chumaço preto na mão, assim, sabe? Vinha aquilo. E eu via que Deus estava usando isso para moer ali, sabe? Para tratar comigo o que estava dentro de mim, né? E dentro disso, né? O teu pai ali também foi fundamental para a minha vida, porque eu estava aprendendo a dirigir, ele tinha um Santana rebaixado de som, né? E ele falava assim, não, Nelson, dirige aí e tal, vamos, você vai aprender a dirigir. Eu lembro de uma frase que ele falou assim, olha lá, olha aquelas velhinhas ali, você vê a velhinha de cabelo branco dirigindo? Então você consegue também, ó, você vê que elas estão com o volante assim, ó, perto do para-brisa, você também vai. Ele deu um Santanão que ele tinha lá, rebaixado, eu fiquei meia hora para sair pro Santana olhando pro painel, meu Deus, onde liga isso, onde sei o quê. E aí você acelerava, que tinha que buscar algo na casa dele, que era onde tinha escrito Jesus na parede, sabe? Era Jesus Cristo assim, né? Isso. Meu, eu passando, e o banco era deitado, eu falei, meu Deus. E eu dirigindo assim, e se acelerar, meu Deus do céu. Aí fui, peguei algo lá, não lembro o que era, levei lá, né, entreguei para ele. Samuel, você é doido, Samuel, pelo amor de Deus e tal. Então eu estava aprendendo muita coisa. E nesse momento entra o bispo Daniel. E ele me dá a primeira oportunidade para pregar. Porque na Renascer mudava os pastores, sabe? Uhum. E aí ele, Nelson, vou te dar sexta-feira para você pregar. Falei, tá bom, preparei uma ministração, tal. Fui pregar. Aí tô pregando lá, ele não tava, tinha ido para uma reunião. Falei, maravilha, ele não tá, porque eu ia ficar muito nervoso se ele tava aqui. Aí ele chegou no final. Falei, beleza, chegou no final. Mamão com açúcar. Vou encerrar como ele encerra. Ele encerra com o Pai Nosso. Vou até fazer tipo uma média. Uma média, isso. Uma média para ele. Vou encerrar com o Pai Nosso. Aí ele sentou assim com a Nilceia assim. Aí eu, amém, igreja. Amém. Então vamos orar para a gente ir embora. Levante suas mãos. Aí todo mundo levantou a mão. E a Kelly, que na época de Renascer, os pastores sentavam no altar. Ali tinha as cadeiras no altar. Levante suas mãos e repita comigo. Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está no céu. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Eu entrei na Ave Maria. A igreja estava assim, fez assim, ó. Parecia um monte de suricato, sabe? Olhando para você assim, meu Deus. Como é que eu fui do Pai Nosso para a Ave Maria? Aí eu olhei pra Kelly assim, a Kelly parecia um tartaruga ninja, sabe? Fundou assim, ficou assim. Eu acho que ela falou, meu Deus, o que ele fez agora? Quando eu olhei, a Nilceia deu aqui, né? E saiu assim, e saiu rindo assim pra fora, assim. E o Daniel pleno, assim, olhando, sabe? E eu, meu Deus, e agora? Tentei voltar ainda na oração, continuou na Ave Maria. Aí eu parei. Igreja, vai na paz, Deus abençoe. Sabe quando a igreja sai em silêncio, assim, do tipo, que é isso que aconteceu agora? Aí ali eu falei assim, acabou meu ministério, não vou pregar mais. E aí o Daniel foi mais louco ainda, porque ele me deu ainda a segunda chance de pegar na sexta-feira. Eu prego na sexta-feira, e dali, né, a obra começa. É muito da hora isso, que o pastor ele tem que ter uma visão além da realidade, né? Porque eu costumo analisar e pensar assim, que a gente tem que ter a visão de Deus, né, para aquela pessoa. Não é o estado atual. Tudo bem que vai ter erros, né? Acontece que às vezes a pessoa vem de um histórico todo, né? Mas como é interessante que a gente tem que ter esse olhar de, poxa, Deus quer formar dessa pessoa, né, um pastor lá na frente, então eu faço parte de colaborar com Deus de formar essa pessoa aqui, né?
formar esse membro que tá chegando, porque a gente nunca sabe quem é o membro que vai chegar na igreja, que pode ser o futuro Billy Graham, né? Porque vai ser um futuro ganhador de almas e você vai ser um colaborador do reino para que aquela pessoa seja formada. Verdade. E é muito legal isso, que ele foi muito louco aos olhos naturais de dar uma segunda oportunidade, digamos assim, mas é aos olhos de Deus de fato continuar confiando em meus erros, né? E olhar lá na frente um pastor formado e não o erro que aconteceu ali, né? Eu acho que até isso foi impulsionado, até às vezes sem ele perceber que o Senhor fez isso com ele, porque nem tudo o pastor cabe na cabeça dele. Sim. Eu prego, aí eu vou e assumo uma igreja em Biúna. Logo depois eu assumo a minha primeira igreja, como eu era diácono na época. A igreja, pastor, era uma igreja pequenininha em Biúna, do lado da rodoviária de Biúna, tinha mais samambaia dentro da igreja do que gente, pra você ter uma ideia. Porque um dos membros da igreja, ele tinha uma estufa de samambaia. Então ele colocava 12 samambaias dentro da igreja. E às vezes ele sentava e ficava assim, terminava olhando para a samambaia. Aí acabava o culto, ele, pastor, não estão molhando a samambaia. Eu vou trocar essa samambaia. Eu falei, ai meu Deus do céu. E era, sabe, e tinha cada coisa ali que acontecia, eu via que quando você, para mim, né, quando você assume responsabilidade, o primeiro ponto de Deus é trabalhar aquilo que você assumiu no teu coração para te fazer melhor. Por que eu falo isso para você? Lá tinha um microfone, todo mundo cantava no microfone. Pastor, o microfone era tão fedido que dava a impressão que tinha um morto dentro do microfone. Eu falei, meu Deus, vontade de falar, sai daí, Lázaro, em nome de Jesus. Então era uma caixinha com um microfone e todo mundo, né? E aí eu zero assim, como é que eu vou guiar alguém? Né? Como vou guiar? E de frente tinha uma lanchonete e as caixas de som da lanchonete eram desse tamanho. E era a época do Tchan, aquele grupo, sabe? Tchan, 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 tchan. A mulher ligava, aquilo ia para dentro da igreja, acabava. Sumia. Culto. Isso aqui ele ficou tão impregnado que eu lembro uma vez que terminou o culto, eu desci assim, né? E fui no meio da igreja. Tchan, 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 tchan. A menina, pastor, você está cantando tchan. Eu falei, irmã do céu, esse negócio fica impregnado mesmo. Meu Deus do céu. Porque a primeira igreja você mais aprende do que você ensina. Aí o que aconteceu? No meio disso tudo, o meu pai ele teve cirrose, porque ele bebeu muito. Deu cirrose nele. E foi a época que o apóstolo Estevão estava lançando o Renascer Praise. E meu pai, toda vez que eu chegava de domingo da igreja, ele, bêbado, ele ficava cantando: os guerreiros se preparam para a grande luta. E bêbado. Aí meu irmão, ele tá bêbado. Eu falei, bêbado não, ele é meu pai. Aquilo saiu da minha boca, assim, sabe? E ali, meu pai falando isso, tal, né? Um pouco antes, né, disso, o que acontece? Minha mãe se converte. Minha mãe se converte, sai da mãe Alcina, queima as roupas dela e passa agora a andar no caminho do Senhor. Ela não me chamava mais de filha, ela falava, pastor. E eu nem pastor era, eu era um diácono. Mas eu via assim a alegria dela chamar um filho de pastor. No meio desse inteirinho, pastor, o meu pai vai e tem cirrose. Bem quando ele tem cirrose, acontece um fator lá que um irmão chamado, deu um branco agora, né, o nome dele, mas ele tem câncer na perna. Esse câncer na perna dele desenvolve que fica um cogumelo desse tamanho e tem que colocar uma fralda sobre ele. É o relato que o rapaz traz para mim, né? Isso, o rapaz da igreja. Da igreja. Aí ele fala assim, pastor, vai lá orar, porque o cogumelo se move, rasga a pele e voa sangue para todo quanto é lado, e a mulher dele tem que correr e tipo, fazer uma pressão, sabe? Pegar com os lençóis e fazer uma pressão até estancar o sangue. E ele tá nas últimas. Aí eu vou lá para orar por ele. Chego lá, eu encontro um senhor, pele e osso na cama, e o quarto cheirava sangue. Eu oro por ele. Aí, pastor, o poder do evangelho. Aquele homem tinha semanas. A vida dele dura meses. Assim, como Deus prolongasse, sabe? Ele aceita Jesus. E tem uma cena muito engraçada, porque como a gente tinha 2 cultos, eu pregava de manhã,
voltava para casa e depois voltava à tarde, às 5 horas a Kelly fazia o culto e eu ia visitar esse irmão, e quando eu voltava eu fazia o culto das 7. Então eu entro na casa e, como às vezes a gente vê a pessoa falando, né, pastor, não tinha assim telhado, sabe, era meia parede aberta, sabe, então ela gritava lá no quarto, pastor, oi, fala para ele comer. Come, você tem que comer. Ah, pastor, mas eu não quero. Pastor, ele não está comendo. Come, você tem que comer, falava para ele, né? Aí ele, pastor. Aí a mulher do outro lado, pastor, fala para ele beber o leite dele. Rapaz, bebe o leite. Aí ele, pastor, você bebe comigo leite? Eu falei, bebo. Um leite? Bebo. Aí ele grita aqui, né? Mulher, traz o leite de cabra. Eu falei, oxe, leite de cabra, eu nunca tomei isso aí. Tudo bem. Aí chega numa bandeja, a mulher traz um copo assim, e aqueles long, sabe? Tamanho de leite. E eu vou no pequeno. Quando eu pego no pequeno, ele fala, pastor, honra a quem merece honra. Pega o grande. Aí, tá bom. Peguei o grande. Pastor, quando eu ponho aquele copo perto do nariz, eu falei, essa cabra não gosta de dar leite, não. Ela dá o leite e faz xixi dentro. Meu, um cheiro forte de cabra, sabe? E eu, olhando pra ele, ele tomando leite engolada. Duc. Aí ele olhou pra mim, meu Deus, e orando, Senhor, o que eu engoli, deixa na barriga, não põe pra fora. E tomei. Sai a cabra, né? O olho virando, vamos orar. Orei por ele, bafo de cabra. Aí, quando você acha que não piora, pode piorar. O que eu faço depois que eu faço a visita? Eu vou fazer o culto. Quando eu tô chegando, a Kelly tá encerrando o culto dela. E quando eu entro na igreja, a Kelly fala assim, vem pra frente, vocês querem oração, porque, o pastor chegou, vai me ajudar nas orações. E eu lá. E a Kelly, vem me ajudar na oração. Aí, foi lá, tô orando pros irmãos. Quando eu tô orando pro irmão, eu, Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse irmão. Quando eu olhei pro irmão assim. Aí o irmão pensando, não acredito, o pastor tá cheirando bode. Não acredito nisso. E eu lá, meu Deus. E ficou aquele gosto impregnado, cara, impregnado. Aí, era essa Ibiúna, sabe, que você via, assim, situações do tipo, essa mulher da lanchonete, ela se converte. Quando começa o culto, ela abaixa o som e fala, deixa eu ouvir o meu pastor aí pregar. A irmã Paulina, que era a primeira pessoa... A lanchonete que tocava o tchan, ela se converte. E as caixas de som ela abaixa para ouvir que top. Eu numa caixinha pequenininha pregando. Aí, a primeira pessoa que eu batizei foi a irmã Paulina. Eu levei em Osasco, que era o bispo Weber. Ela desce as águas e eu feliz da vida. Ai, graças a Deus, primeira ovelhinha de muitos. Levei ela na porta da casa dela, ela entrou. Aí eu voltei para casa todo feliz, que foi de manhã, né? Vou pregar à tarde, aí eu vou falar. A primeira pessoa que eu batizei de muito, vai começar meu ministério e tal, vamos batizar. Só que quando eu chego em casa, eles ligam e falam, pastor, a irmã Paulina, quando entrou na casa, ela caiu no carpete. E teve rompimento de uma veia no cérebro, sabe? Tem um nome. A mulher que se batizou. A mulher que se batizou. Eu, meu Deus. Aí ela é internada no Hospital de Piedade. Eu vou lá visitar ela. Ela vai, falece, morre. E levam o caixão, uma coisa que eu não sabia, para dentro da igreja. E aí agora eu dou com a primeira cena que eu dou, a que eu tenho agora, a experiência, é o primeiro velório. Tá lá o caixão no meio da igreja e eu não conseguia, sabe, ministrar as vidas, porque eu estou diante agora de algo que eu não estava acostumado. Aí eu desço e começo a chorar perto da irmã Paulina. A mãe dela chega para mim e fala, pastor, calma, ela está salva. Para você ver que assim como não tem ovelha sem pastor, não tem pastor sem ovelha. Sim. O aprendizado de um pastor está na ovelha. E você vai aprender nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu chorei. Aí veio o primeiro casamento. O primeiro casamento eu estava tremendo por dentro com o meu terno caqui, de um jeito.
A noiva demorou, eu fiz o casamento em 15 minutos. O cara que estava filmando, na época, que era caro filmar, ele encostou a câmera perto de mim e falou assim: pastor, o que eu faço agora? E aqui, filmando lá a noiva. O quê? Eu cobrei 100 e pouco dessa ficha dessa fita e você fez o casamento em 15 minutos. Falei, irmão, eu fui te chamado para fazer o casamento. Agora você vai filmando, vai filmando, vai filmando, vai filmando. Então as experiências, elas são muito brutas. Que aí saiu uma frase que eu sempre falo na igreja: não é começar bem, é terminar bem. Sim. E o terminar é quando a gente apresentar a nossa obra para Cristo e que foi para Cristo realmente. E aí, meu pai ainda lá, né, minha mãe já está em Jesus, e meu pai internado agora. E ali eu descia no Atalaia ali, e toda vez eu parava ali, que antes ali não tinha aquele retorno ali no Atalaia, sabe aquela ponte? Você descia numa estradinha de terra, eu parava e toda vez eu perguntava: Senhor, direita ou esquerda? Direita, eu vou ver meu pai. Se o senhor falar agora direita, eu vou ver meu pai. Se o senhor falar esquerda, eu sigo e vou lá ministrar as ovelhas. Toda vez, pastor, que eu falava, o senhor falava direita. Eu ia. Senhor, direita, de manhã, direita ou esquerda? Esquerda. À tarde, direita, esquerda. Esquerda. E eu ia. E ia fazer a obra. Aí teve um dia, né, que a gente estava no Renascer Praise, o lançamento do Renascer Praise. Dominique era bem pequena, minha filha primogênita. Ela ali, e o apóstolo Estevão entra com sax cantando a música que meu pai cantava. Os guerreiros se preparam. Ele entra no sax. Pá, 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 pá. Aquela hora todo mundo começa uma adoração ao Senhor e uma voz vem no meu ouvido e fala assim: eu vou levar seu pai. Eu comecei a chorar. Falei, puxa, meu pai vai. Falei para Kelly, Deus acabou de falar para mim que vai levar meu pai. Chorei muito ali e tal, teve aquele momento. E você sabe quando Deus fala com você. Aí, um sábado, na semana, né? Isso foi numa semana, na outra, eu tô indo no sábado para fazer ceia lá em Biúna, com a igreja que tinha mais samambaia do que gente. Igreja pequenininha, às vezes até esquecida pelo próprio ministério. Nas reuniões de pastores assim, é isso que estava esquecendo, em Biúna, e aí? Quantos você se batizou lá? Eu batizei 1. Que bom, que bom. Seu desafio é 10. Não, 10, tá bom. Outro mês, quantos você se batizou? 2. Sabe? Porque era pequenininha a igreja mesmo, bem pequenininha, bem simples, sabe? Muito simples. Eu tô indo, aí toco o telefone. E a pessoa fala assim, minha irmã falando: Nelson, volta, que o pai tá morrendo. Ele tem poucas horas agora. Eu paro, Vitor. Você viu ali, você foi em casa ali, né? Tem aquela ponte ali. Eu paro bem ali. Faço o retorno na Raposa, porque não tem um muro no meio. E venho chorando. Lembrando todas as cenas que eu tive com meu pai desde a infância. Como é que eu vou conviver sem ele agora? Chorando, né? Aí chego, quando eu entro assim no quarto, assim, meu pai, com uma voz bem fraca, fala: Nelson, me leva para a igreja. Aí eu falo para ele: pai, a igreja veio até você. Aí passei aquela noite louvando e teve um momento, Vitor, que eu olhei para a boca dele toda rachada, assim, um homem de 80 quilos, tá pesando ali seus... Só pele e osso, né? Não vou nem dizer não estou jogando aqui ao léu um peso, né? Aí eu peguei e molhei o algodão assim num copo. Vitor, pastor, isso que eu tô te falando assim é tão real para mim que parece que foi ontem, que eu apertei o algodão assim, 2 gotas caiu na boca do meu pai. E a última palavra que eu ouvi dele foi: obrigado. Só que naquela noite, Vitor, acontece a que eu chamo da maestria de Deus. Ele está na cama, eu olho para ele e falo: bom, eu sempre tive vontade de beijar meu pai. Hoje eu vou beijar ele. Beijei o rosto. Cada beijo que eu dava nele, eu falava assim: eu te amo, pai. Eu te amo, meu pai. Beijei a boca, o nariz, o queixo, a bochecha, os olhos dele, os 2 olhos, a testa. E aí ele ficou assim, agitado, sabe? Aí eu vi assim, então... você sabe a leitura de uma família quando seu pai quer falar alguma coisa. Então eu percebi que ele queria falar alguma coisa. Aí eu abaixei perto do rosto dele assim para ouvir.
Vitor, eu vou me enganar, mas acho que 27 anos, 28 anos, se eu não me engano, assim, para Kelly vai poder dizer melhor, ele me deu um beijo. Foi a primeira vez e a última vez que eu ganhei um beijo do meu pai. Ali eu vi toda a história, porque Deus usou o irmão Cano para mostrar uma ferida, e a ferida curada trouxe algo para meu pai. Na quarta-feira, às 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, seu Luiz, vai, para a glória. Né? Vou para Ibiúna, o que eu vou falar no púlpito agora? Porque isso mexe muito com você. Porque ele foi velado na Câmara Municipal, assim, Deus vai dando as honras, sabe? Assim que mexeu com o Moisésinho, que era um vereador, falou, não, seu pai morreu, que isso? Não sei o que, abriu a Câmara Municipal, foi assim, eu vi assim Deus falando assim, né? Na verdade Deus falando, não, eu cuido. E aí eu vi uma frase, sabe, Vitor, que um pastor, né, na época, falou para mim assim, o pastor não chora. Você não pode chorar na frente deles, porque eles vão ver que você é fraco. Só que eu não aguentei. Eu chorei muito, porque na minha história, não estou dizendo todas, mas qual que é o mais difícil? Você não ter o pai ou você ter e não amar? Ter e não amar. Ter e não amar. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha meu pai, só que eu não conseguia. O nosso relacionamento só ficou bom foi nos últimos dias da vida dele. Que eu consegui me aproximar e abraçar ele e dar um carinho nele e receber um carinho, porque é duas vias. E eu lembro que as pessoas não compreendendo a minha estrutura, eu chorava muito. A Bíblia fala que cuida das ovelhas, que no inverno a lã dela vai aquecer. E naquele dia, o meu inverno, as ovelhas seguraram assim o meu braço e falaram, vai ver o seu pai que eles vão fechar o caixão. Pastor, quando eles me levantaram, apagou da minha memória. Eu não consigo assim falar para você que eu lembro o caminho, eu lembro meu pai, não lembro. Foi tão irreal para mim no cérebro que o cérebro apagou isso para mim. Foi muito difícil. E para recomeçar, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou fazer? E o Senhor falava, prega que eu sou bom. Prega que eu sou amor. E com dor do Pai, eu subi e fiz o que Deus pediu ali. Aí, passando o tempo, minha mãe, ela falece também. Minha mãe, assim, foi um braço para mim de intercessão maravilhoso. Minha mãe, assim, ela era uma das melhores intercessoras que eu tive na minha vida. Você tem uma ideia, assim, que a gente acordava às 5 horas da manhã, eu nunca cheguei primeiro do que ela. Era chovendo, frio ou nada, ela estava embaixo, assim, do abacateiro que era em frente de casa, e ela, pastor, tô aqui. E a gente orava, ela chamava de pastor. E sabe o que o Senhor falou para mim, Vitor? Não estou falando para todo mundo, mas Sim. Foi para mim. Deus falou para mim. Eu falava, mas Senhor, ela está me chamando de pastor, é minha mãe. O Senhor falou assim, para ela, agora você é importante como pastor para ela. Porque você vai dar direção para ela. Isso é muito louco, né? Porque às vezes nesse caso, né, você poderia pensar e querer ser tratado como filho, né? E Deus te levando a tratar sua mãe como ela necessitava de um pastor, né? Para ela. Aí eu vou levando a minha mãe morre numa terça-feira, ela tem câncer no esôfago, sabe? Mas ali eu já estou um pouco compreendendo o plano de Deus. Mas as lágrimas vêm, a dor vem, eu ministro no velório dela, eu faço o chamamento, pessoas se convertem, tudo. A história dela foi muito difícil depois, a gente olhava para a igreja, eu vi o lugar dela ali. Só que minha mãe, sem saber, ela ministra minha irmã, e minha irmã se converte e se torna líder da intercessão, como se minha mãe passasse o cajado, sabe? Dentro desse inteirinha, né, dessa caminhada, eu via que Deus, ele, com a mão dele, do jeito dele, ele vai moldando a gente, entendeu? Ele vai nos moldando. Eu fiquei na Renascer 17 anos, não saí contra nada, assim, sabe? Não saí por isso, por aquilo, mas eu saí... Na verdade, a gente não sai da igreja, né, Jesus, né? A gente só muda as plataformas, vamos dizer assim.
que cada ministério é uma ferramenta de Deus. Deus me deu um sonho em que eu iria para um ministério pequeno. Renascer estava nas suas 1000 igrejas já. E até o bispo Marivaldo na época falou para mim assim, mas Nelson, olha Renascer, tal. Eu falei, eu sei, bispo, eu coloquei diante do Senhor e Deus me mostrou um campo de batalha. Os caras que estavam na frente tinham um braço grande, a arma era menor na mão deles. Só conforme ia passando os destacamentos, o braço diminuía e a arma ficava grande. Eu vi o cara, o magrinho, dirigindo um canhão assim, ele tinha uma precisão para acertar. E Deus foi passando assim, quando chega, eu estou na cozinha movendo assim uma panela de comida, eu estou mexendo. E aí o Senhor falou para mim, ainda que você vá para a cozinha, você faz parte do meu exército. E aí eu falo para o bispo fala, não, eu vou orar e você segue, que Deus vai falar, né? Está direcionando você. Foi difícil também, porque eu me converti na Renascer, 17 anos, uma história. Tem uma história com o seu pai aí, com o bispo Gerson, umas coisas assim, muito loucas, assim, mas eu via que eu, teu pai e muitos outros, nós éramos doidos e tinha que ter um braço forte, um cara que tinha que gritar com a gente, dar um doido para poder segurar os doidos, né? E o Gerson era fora da caixinha. E saí, aí quando saímos eu fui para Cristo Center, fiquei 17 anos na Cristo Center servindo, cheguei à vice-presidência na Cristo Center, né? E agora é recente, agora eu sou presidente da Casa Agape Church. Nasceu ali, Deus deu uma direção, né? A gente começou ali a obra ali, e o mais doido, pastor, que aonde que é a igreja era uma padaria. Tinha um muro assim do lado, assim, o seu pai conhece ali, o seu João, né? Eu desci bêbado, e quando eu vi que a padaria estava fechada, eu sentei no chão e falei assim, olhando para a padaria, eu não presto para nada. Levantei bêbado e desci para um salão que tinha embaixo, chamado Coruja. Isso lá atrás. Lá atrás. E hoje, todas, assim, não vou dizer todas as vezes, mas ou eu estou fechando a igreja, eu olho para a esquina, me remete a essa hora. Que a gente não vê o que Deus, né? Ele está vendo lá na frente. Ele está vendo lá na frente, você está entendendo? Né? Hoje eu sou discípulo do seu pai, do bispo Samuel, que é algo maravilhoso, né? Eu tenho até algo para contar aqui que eu esqueci. Lembra que a gente estava na Renascer e que era um canivete, a gente fazia tudo? Eu lembro uma vez que a Zélia, ela vai e fala assim, Nelson, vai chegar um casal, ele tem uma filha, e essa filha tem que ficar no departamento infantil e não pode sair, porque o casal precisa ouvir o Senhor. Eu falei, tá bom. Era o meu dispor ali, né? No início ali da diaconia. E a menina chorava, mas chorava que suava, o cabelinho colava assim. E na mesma salinha, era bem pequenininha a salinha, sabe? A Zélia dava o conselho, aconselhando uma mulher, o tesoureiro contando uma oferta, e eu e a Kelly, que a gente tinha uma escolinha infantil, estava cuidando dessa criança que chorava, mas chegava, pingava assim, mas suava assim, que eu via que ela chorava muito. Aí eu pegava uma garrafa assim de Coca-Cola, eu vi vazia e fiquei batendo assim na cabeça. Aí ela ficou olhando assim e começou a ficar, olhava e daqui a pouco eu batia mais, ela parava e ficava olhando. Eu saí com uma dor de cabeça daquele dia, você entendeu? E quem era essa menina? A Bárbara. Eu tive a honra de tê-la na igreja, pregando no altar. Quando ela está na igreja pregando assim, pastor, eu olhei para ela assim e falei, meu, Deus é mais doido do que eu imaginei, cara. Quem diria, cara? Até eu me emociono agora, Vitor, de ter você aqui na minha frente, entendeu? De ver você aqui na minha frente. Porque a conexão com o teu pai e com a tua mãe é muito forte, você está entendendo? De você ver assim que Deus, ele escolhe os improváveis mesmo. Ele cria um caminho que é ilógico. Você
passa por situações, porque todo mundo passa, mas quando você, nas situações, aprende o propósito daquilo, você passou um degrau, sabe? E isso foi acontecendo comigo, sabe? E por isso que eu falo que olhado nos teus olhos hoje, tá aqui, sentado, conversando com você, eu só posso dizer uma coisa, é o plano de Deus. Pra você ter uma ideia, a maioria dos meus irmãos aceitaram a Jesus já, sabe? Assim, não vou dizer tempo de ministério, porque não é isso que conta. Sim. Mas hoje eu encontro pessoas que eu fui pastor deles lá atrás. Você está entendendo? Você erra. Mas há um crescimento dentro desse erro também. Você está entendendo? E hoje, né, eu olho às vezes assim para a vida, né? Você olha para a vida assim e nós estamos à porta, Vitor. Jesus está para chegar. Pô, eu vi um pastor falando, não falo que isso não é verdade, mas falo que é verdade. Talvez nós sejamos a última geração. Você está entendendo? Que Jesus está aí, os sinais estão aí, é evidente da chegada do Senhor Jesus. Nós estamos vendo aí a movimentação do mundo e tudo. E às vezes eu me vejo assim numa reflexão, sabe? Que você para assim, que vai chegar uma hora, eu tenho que olhar para as obras que saiu da minha mão, porque essas obras vão para a mão do Senhor, assim, porque Deus falou, o que você fez? Sim. Ele fez. E, Vitor, eu vou falar uma coisa para você assim, né? Isso que eu contei para você, que a gente tem partes, assim, ela tem o difícil, o amargo. Porque em Romanos 1:12 ele fala que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então os nossos corpos nas obras serão agradáveis para Deus. E ele fala assim, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quando nós queremos experimentar a vontade do Senhor, a gente tem que colocar nossa vida não para a morte, sabe? Então, hoje eu vejo assim, sabe, de tudo que é a vida, às vezes eu paro assim, penso, sabe, Vitor, porque eu passei, seu pai sabe disso, meu discipulador, eu tive depressão, ansiedade, quase cheguei num síndrome de um pânico, assim. Por quê? Porque um pastor, ele não é um super-homem, ele é uma pessoa natural. Com as pandemias e tudo que veio, sabe, todo o processo assim, que a gente, né, passou, eu falo para você que se não for, a Bíblia fala assim, amigos, por passar por situação se tornam mais do que irmão. E foi crucial eu ter esse amigo, essas pessoas do meu lado, como a tua mãe, a Bispa Roseli, ministrando a nossa vida e que deu um norte. Eu não sei se foi nessa sala aqui, mas teve um dia que eu vim aqui, eu precisava ouvir a voz do seu pai sobre algo na minha vida. E quando ele fala para mim, eu saio daqui assim, sabe quando você sai com uma leveza? Porque ninguém cresce sozinho. A Bíblia fala, onde 2 ou mais estiverem, lá estarei eu. Sabe? Eu não estou dizendo que o meu ministério está chegando ao fim, porque a minha mãe falava, velho é o diabo, né? Ela falava assim, e é realmente. Só que amanhã a gente pode estar de frente com o Senhor Jesus. E é muito importante, às vezes, até nascer, a gente se avaliar em certas situações. Olhar tudo isso, isso é plano de Deus, porque a gente corre algo para Ele, que o inimigo, o que ele colocou hoje? Ele não bate de frente com a igreja, mas ele está dando hoje uma ideia. Ele está colocando uma ideia na cabeça das pessoas, sabe? Isso mesmo, você está cansado, ele vem com mentira. Uma vez, acho que falei aqui na igreja, a última vez que eu ministrei, né? Uma mentira que trouxe morte e fechou um caminho, né? Ou seja, Adão estava lá, uma mentira trouxe a morte e fechou o caminho do Éden. Aí você vê lá na frente Jesus chegando e falando que ele é o quê? Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele abre esse caminho e nós estamos trilhando por ele, tá? Então eu louvo a Deus, assim, quando eu olho assim, hoje encontro amigos que foram pastores, estamos lá com a obra lá, né, denunciando o pecado, pregando sobre a vontade do Senhor, porque as pessoas, a gente está vivendo um tempo, pastor Vitor, que fala assim, não, a igreja tem que ser inclusiva. Não, a igreja, ela não é inclusiva, ela é receptiva. Sim.
ela te recebe. Sabe por quê, pastor Vitor? Que Jesus, ele não te aceita, ele não me aceita, ele não aceita ninguém como é. Ele não aceita. O que nos faz aproximar dele é o sangue de Cristo que nós estamos banhados. Ele fala, vinde a mim como estás. E ele muda. Sabe? Essa é a verdade do Evangelho. Porque a gente vê muito assim, né? Palavras que agradam a pessoa e desagradam a Deus. Então eu quero pessoas, então eu vou pregar algo que atrai as multidões. Sendo que a gente vê João Batista no deserto, né? Pregando lá, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Sabe? Então, eu olho hoje, sabe? A gente vê, temos jovens na igreja, você líder de jovem, vi cada vez mais o Senhor afiando essa espada, e eu sei que muito mais longe você vai também em relação a isso. Eu fico muito feliz por isso, né? E a conexão que a gente tem, né? Eu não vejo placas, eu vejo um reino em movimento. Sim. Tanto é que vocês foram lá na igreja ministrar, as meninas ministraram lá também. Quando nós estamos juntos ali, eu vejo assim uma família em Cristo. Isso é maravilhoso, sabe? Então, hoje, tanto para minha família como para a família delas, eles veem os frutos. Os nossos frutos estão ali, perante as nossas famílias, até a sociedade, Cotia, sabe, pastor? Com a obra que a gente fez lá, até social, a gente recebeu as 3 honrarias de Cotia. A gente tem. Até não sei se é verdade, né? Um repórter falou lá, nunca vi ninguém ter as 3 honrarias. E eu sei que quem deu isso foi Deus. A gente tem cidadão cotiano, honras ao mérito e a medalha Regente Feijó, pelo trabalho social que a gente fez lá. Você está entendendo? Hoje, o meu irmão mais velho, que ainda, ele aceitou Jesus, mas ele ainda não está na igreja, ele fala, Nelson, a gente sabe que você tem que fazer a obra de Deus. Fique em paz, faz a obra do Senhor, deixa. A gente fica muito feliz por saber que você está fazendo a obra de Deus. Então você se torna um referencial. Pastor, isso que você falou é muito importante. E eu fico muito feliz de poder ter o segundo bispo aqui sentado nessa mesa, falando sobre situações delicadas, mas mostrando muitas vezes como é o tratamento de Deus. Porque às vezes as pessoas criam expectativas, né, dentro da realidade da igreja, por conta de que são referenciais, mas muitas vezes criam expectativas, né, de como as pessoas são, imagina às vezes determinados pontos de perfeição, mas quando a gente para sentar numa mesa como essa, e isso é muito legal, a gente consegue ver o trabalho de Deus numa vida, né? Não é só sobre o dia que você errou com alguém, ou que alguém errou com você, ou sobre um caso específico. É o todo que Deus está vendo. Verdade. E Ele está tratando sobre um todo, né? Verdade. Então, até... Eu deixo essa mensagem aqui para que as pessoas que estiverem assistindo ou ouvindo possam puxar esse ponto de reflexão. Não é sobre um dia que você teve uma decepção com alguém, é sobre o todo que Deus está fazendo na vida daquela pessoa e na sua vida. Né? Então, a gente precisa olhar para o Evangelho dessa forma, porque senão fica aquele crente que pula de galho em galho, porque ele não consegue encontrar uma perfeição que ele quer encontrar nas pessoas, né? Na verdade, ele precisa encontrar em Jesus essa perfeição e começar a olhar com essa ótica de Cristo, né? De, poxa, essa pessoa está dentro de um processo, né? Essa pessoa está dentro de um caminho. E eu até estava ministrando no domingo passado, e algo que Deus trouxe para mim é que Deus olha para nós e Ele nos comprou como um terreno loteado, né? Você pensa assim, o que vai sair daquele terreno, né? O vizinho, talvez ele olhe para aquele terreno e ele fala assim, nossa, esse terreno não serve para nada, vou jogar um lixo aqui. Que é um terreno vazio, né? Ah, não, aqui só atrapalha porque tem uma árvore aqui que cai na minha casa as folhas, e esse terreno aqui junta bicho porque tem um monte de mato, e os vizinhos se incomodam, às vezes as pessoas que estão ao redor se incomodam. Mas o proprietário do terreno, ele olha para aquele terreno, ele sabe o projeto que tem na cabeça dele com aquele terreno. Ele sabe onde ele quer chegar. Talvez ainda não está no processo exato que ele quer, né? Mas ele tem paciência, ele fala assim, não, calma, que eu vou
mandar fazer terraplanagem ainda, preciso mandar vir alguém tirar aqui o capim que tá alto, eu ainda preciso fazer algumas coisas, eu tenho um projeto grandioso nesse terreno, mas ele tem um valor. Verdade. E a mesma coisa é a nossa vida. Quando Deus olha para nós e cada um... E foi algo que Deus deu para mim, né? Essa ilustração, e eu fiquei muito feliz de ouvir isso de Deus, porque para poder trazer esse esclarecimento, que muitas vezes a gente olha para a pessoa e vê que tá vindo bicho dela, tá saindo cobra, aranha do terreno dela, e a gente se incomoda com aquilo como se fosse só a pessoa. Mas não, calma, Deus tem um projeto muito maior. Deus está olhando como um projeto muito maior daquela pessoa. Então calma, paciência, vamos orar para que Deus apresse o plano. Então, Senhor, apresse esse projeto. O que o Senhor precisa de recurso? Eu vou te ajudar com recurso. Precisa de quê? Que alguém carpine, eu carpino de graça. Verdade. Não é? Quando a gente se dispõe a colaborar com o plano de Deus, ao invés de só reclamar porque algo está vindo espinhoso em nós, né? Tudo é diferente. Então é maravilhoso a gente poder estar aqui e conversar e ouvir da experiência, né? Pra mim é muito bom, porque você consegue ver que assim, como que é o plano de Deus e como ele tudo vai se linkando, né? Olha como é lindo. Aí chega lá, aí o beijo do irmão é o tratamento de Deus, que lá na frente você vai poder dar o beijo que você tanto quis, e a cura que Deus quer trazer para sua alma. Olha, seu pai pode até vir para a glória, mas antes disso vai ter aqui, olha, um prestígio para que eu tô cuidando de tudo, né? E eu tô mostrando que eu sou Deus. E ao mesmo tempo as coisas vão se concretizando, e como é legal a gente ver como isso é edificante, né? Acho que essa é a palavra, como é edificante ver o que Deus realiza no projeto. Não é sobre um dia, né? Não é sobre uma fase, mas é sobre o projeto que Deus tem para construir. Isso, né? E a gente, como igreja, a gente precisa ter essa visão, né? Essa pessoa tá dando tanto trabalho, né? Qual é o projeto que Deus quer construir? Ou às vezes eu tô dando muito trabalho, né? Deus, me mostra então o que o Senhor quer construir em mim, né? Porque eu imagino que assim, Deus dá uns spoilers, né? Que nem ele falou para você, ele disse, você vai ser um pastor. Deus já tem um projeto, eu tenho aqui. E aí entra o processo de Deus pegar e ir tratando, lapidando, cuidando. Verdade. Então assim, para nós é uma honra imensa, né? Ter pessoas tão ricas de Deus, e isso é um ponto extremamente importante, né? De ter esse privilégio de poder sentar à mesa e conversar coisas que não dá pra gente conversar, porque a nossa vida é tão corrida, né? A nossa vida é tão corrida que às vezes a gente para no almoço, conversa uma parte, ou às vezes numa pregação você ouve um pedaço, ou às vezes até mesmo pastor local, ou às vezes pessoas que você tem ali como referência, você sabe que flui de Deus, a pessoa flui em Deus, mas você não sabe às vezes a real essência daquilo que a pessoa viveu. Muitas vezes a gente não conhece, né, aquilo que a pessoa está passando ou vivendo, as dificuldades que teve no meio do caminho, e aí você começa a ter outros pontos de vista de, poxa, é merecido algumas honras que aquela pessoa viveu, né? Isso. Nossa, glória a Deus que está vivendo porque você vê a dor, então você fica alegre muitas vezes na honra, né? Então, nossa, glória a Deus que a igreja está fluindo, e olha como Deus... Mas porque eu vi algo. E esse é o objetivo, né, dessa nossa conversa, de fato trazer essa visão, não só para mim que estou aqui conversando, né, mas para a igreja como um todo de, olha o que Deus faz. Somos testemunhas vivas de Jesus aqui, né? Verdade. E a gente propagar esse testemunho, né, como um todo, é maravilhoso. Né? Então, poxa, ok, tiveram fases ruins, tiveram coisas difíceis, mas olha o projeto que Deus continua construindo através da vida de vocês, e como isso impactou a minha família, né? E como o diácono Nelson com o terno dele, mas teve que segurar a Bárbara lá no departamento infantil, mas como foi bom para os meus pais ouvirem a mensagem, como era necessário, como era necessário você estar naquele lugar, naquela hora, cuidando, batendo na garrafa, porque talvez outra pessoa não teria paciência, né? Aí você vê, ele coloca, para cuidar da Bárbara,
duas pessoas são dono de uma escolinha. A gente lidava com tanta criança e de repente era como se Deus falasse assim, eu vou preparar tudo aqui. É a mão do Senhor, né? E é engraçado, Vitor, que você pode conhecer tudo do Neymar. Quantos gols ele fez, o nome dele, o nome do filho e tal, o que ele está fazendo, que time que ele está. Conhecer é uma coisa, mas se você chegar na porta da casa do Neymar e bater na porta lá, ele vai olhar para você e falar, não te conheço. Conheço, rapaz. Não, mas eu sei tudo de você, não te conheço. Você não entra. Por quê? Porque há uma diferença em conhecer e ter intimidade. Intimidade é você conhecer. Eu louvo a Deus por esse podcast, porque ele traz a intimidade. Né? Porque as pessoas, o pastor é isso. Não, o pastor é humano. Ele está sujeito a tudo. Assim o Senhor, você pode conhecer toda a teologia e não ter intimidade com Deus. Sim. Porque a intimidade, ela acontece em processos que talvez você não vai querer passar, mas vai ter que passar. Porque é no deserto que você busca o Senhor. Sabe? É na dor que você aprende a abrir teu coração e ouvir a voz do Senhor. Porque nós erramos às vezes. Eu errei muito, sabe? Assim, do tipo, eu vi alguém sofrendo, eu queria ajudar a pessoa, sabe? Não, dinheiro, então eu vou te ajudar nisso. E não. Porque às vezes quando alguém está passando um processo, e aquilo é um processo, e você interfere, você chamou Deus para conversar com você também. Porque é necessário ela passar por aquele processo. Eu falo para você, eu estou sendo aperfeiçoado. Isso não me deixa aqui, né, mais ou menos, nós estamos igual, estamos no mesmo nível, sabe? No mesmo nível perante o Senhor. Sabe? E aprender sempre, sabe? De você aprender com os menores, com todos. Como você falou aqui, conversando com você, para mim também é instaurado também aqui uma aula para mim, para a gente aprender. Quando eu revejo, você dá essa oportunidade de eu falar da minha história, eu estou trazendo a lembrança daquilo que me projeta e me traz esperança, sabe? Da gente poder ter aqui uma voz de falar, né? Porque Paulo também fala lá, né, Pedro, né, contou o teu testemunho, 3.000 almas se converteu, sabe? Glória a Deus, né, pelos conectados, continue mesmo, que eu creio que muitas almas vão se render ao Senhor Jesus e muitos vão voltar na mão no arado, porque as coisas difíceis e as pessoas difíceis não são elas, tem a ver com você, sabe? São ferramentas que Deus colocou para trabalhar teu coração. Sim. Você entendeu? Aí você tem que deixar ser lapidado. Vou sendo lapidado e estou sendo lapidado, né? Louva a Deus por isso. Glória a Deus, pastor. Eu queria que você deixasse uma mensagem agora para quem está assistindo diretamente, assim, olha. Amém. Uma mensagem para essa pessoa que está assistindo a gente aqui, ouvindo só o podcast, mas algo de Deus aí que você queira deixar uma mensagem daquilo que, de tudo que a gente falou, ou algo que venha no seu coração aí. Sim. Olha, eu gosto muito daquela passagem de Elias, sabe? Quando ele sai correndo e é alimentado pelo anjo, né? E depois ele entra na caverna, ele está ali escondido e o Senhor chega e chama ele ali, sabe? O que fazes aí, Elias? E ele fala, conta, né? Olha, não, estão querendo aqui me matar, Jezabel está querendo me matar, tal. Aí o Senhor fala, igual você, eu guardei 7.000. Foi o que eu vim com isso ali no coração. E eu creio que Deus, através do que nós falamos aqui, está de certa forma falando com você. Talvez você esteja igual naquela posição de Elias também. Né? Ele está oculto, escondido por alguma dor ou por alguma razão. Então eu quero ser a voz do Senhor aqui, ser o instrumento, o canal do Senhor para falar para você. Vem para fora. Vem para fora. Porque às vezes a gente fica apresentando situações que nós sentimos e elas são verdadeiras, mas elas só vão ser resolvidas quando nós entrarmos e caminharmos debaixo do propósito do Senhor. Então eu quero falar para você, vem para fora. Deixa o Senhor mostrar o propósito que Ele tem na tua vida. Não deixe passar mais tempo, porque não dá para passar mais tempo. Um tempo a mais na caverna, quantas vidas não vão ser tocadas? Eu fico pensando, quantos Nelson não vão ser tocados? Assim você também, você é uma ferramenta do Senhor. Se você está aí ouvindo, é porque Deus, Ele ouviu a tua oração que nem saiu dos teus lábios. Então, venha para fora. Deixa o Senhor ali te direcionar. Há muitas outras pessoas para serem tocadas. Aí você fala para mim, mas olha,
a minha família fez isso, o tal irmão fez isso. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala assim, ó, ainda que a tua família tenha se esquecido de ti, eu jamais me esquecerei de ti. Então Deus está te trazendo a lembrança que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Levante agora desse estado, volte a fazer o que Deus te chamou para fazer, e eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deixa Deus te usar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua vida o Espírito Santo tomando você aí, aquecendo o teu coração de novo. Essa chama queimando para você cuidar de alguém, para você voltar a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Todos nós, irmão, estamos passando pela mão do oleiro, sendo ali aperfeiçoado a cada dia. Então, não olhe mais para trás, olhe para frente. Daqui a algumas horas, alguns minutos, alguns dias estaremos diante do Senhor. E o que vamos apresentar para Ele? Então, convido você, volte, se reconcilie com o Senhor. E você, que nunca levantou tua mão, aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Eu contei aqui para o pastor Vitor uma parte em que eu não tinha o Senhor. Então, amado, ali era, vamos dizer, um deserto dentro de um outro deserto. Então, querido, a Bíblia fala em João 15, sem mim nada podeis fazer. Aceite a Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Aí, onde você está mesmo, põe a mão no teu coração e repete aqui comigo, ó, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou e vivo está à direita do Deus Pai. Amém? E eu faço uma oração com você também, que o Senhor agora visite o teu mais profundo, você que está se reconciliando, você que está se entregando para o Senhor, e que Deus te renove, de dentro para fora. Que o Senhor traga para você agora, diante dos teus olhos, todo o plano que Ele tem na tua vida. Não esqueça de algo. Tempos bons são maravilhosos, mas os tempos ruins, é eles que nos levam a entrar dentro daquilo que é o eixo do Senhor, a maturidade de Deus. Não esquece, Deus não dá nada que a gente não consiga suportar. Por isso, querido, levante, amado do teu lugar, busque ali, ó, tem aqui os cultos de jovens no domingo, tá um caldeirão de fogo aqui, irmão, procure aí, ó, tem os endereços aí, né, de Pirituba, aqui da Quadrangular Global Pirituba, e aí você vai encontrar uma família de amor do Senhor. E em nome de Jesus, depois você escreve aí embaixo aí o seu testemunho, ó, e já põe aí embaixo aí também, ó, eu reconciliei com o Senhor, Vitor, pastor Vitor, glória a Deus pela tua vida, ó, voltei para o Senhor, põe aí para ele ver aí, ó, e impulsionar mais ele ainda aí, ó, com aquilo que Deus trouxe no coração dele. E você que aceitou Jesus também, põe aí, ó, tem mais um irmão aí, tem mais um Nelson, um Vitor para ser usado, amém, querido? É o que eu deixo essa mensagem para você. Deus abençoe muito a tua vida, amém? Glória a Deus. E se você que está assistindo aí for de Cotia e se reconciliou com Jesus, procure a igreja aí do pastor Nelson, Casa Ágape, vai ser uma bênção. E se você aqui de São Paulo, Pirituba, procure aqui a nossa igreja, Quadrangular Família Global, Bispo Nelson, perdão, chegue até a igreja do Bispo Nelson, esteja lá, será uma bênção. Se você está longe de todos nós, procure a igreja mais próxima. Verdade. Esteja com Cristo, procure um pastor para cuidar de você, com certeza vai ser uma bênção. Amém. Bispo Nelson, obrigado pela presença. Eu que agradeço, aqui. Meu lindo. Obrigado, assim, eu acredito que esse episódio aqui vai ser muito Legal, rico e abençoado para outras pessoas, amém, como tem sido, foi aqui para mim. E quero te agradecer, muito obrigado por esse período. Eu que agradeço, Rita. E quero agradecer você por assistir, né, e acompanhar a gente até aqui. Se você chegou até o final, comenta aí. Fiquei até o último minuto. É isso aí, galera. Obrigado. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. E continue conectado com Cristo, tá bem? Abraço.